Guten Morgen, Brasilianes! Estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda da gente, você está errado. Não é uma ideia muito inteligente fazer uma coisa como essa, porque a gente tá vendo que todo mundo que inventou de discordar da gente ficou não apenas errado, como publicamente errado, reconhecidamente errado. É dito que essas pessoas são erradas em músicas, prosas, mitos, livros, bibliotecas, enciclopédias e tudo mais por aí. Então, se você for uma pessoa minimamente sensata, o que dificilmente as pessoas são hoje em dia, se você for essa pessoa minimamente sensata, você vai gostar de ouvir, você vai concordar com a gente, você vai divulgar nossa palavra, você será uma pessoa muito mais infeliz, mas completamente mais sábia. Nosso objetivo aqui, como sempre, é fazer as pessoas ficarem mais inteligentes e perderem amigos. Amigos são essa coisa mais overrated desse mundo com hiperpopulação. Amigos eram bons quando as sociedades eram pequenas, rurais, você praticamente tinha 3 vizinhos e você escolhia alguém para ser o seu amigo para sempre. Hoje em dia, com o Facebook, hoje em dia com a sua lista de amigos com 5.000 pessoas, essa ideia se inverteu. Amigos se tornaram coisas overrated. Amigos são aquelas pessoas que atrapalham o seu pensamento, que elas não deixam você pensar direito, você ser uma pessoa polêmica, você sempre tem aquela peer pressure. As pessoas não querem que você pense o que vai contra a opinião da maioria. As pessoas estão publicando artigos científicos dizendo: olha, mas isso aqui foi avaliado pelos meus pares. Não seja assim, tenha poucos amigos, seja avaliado pelos seus pares negativamente, por favor. Receba notas negativas, receba olhares de ódio, porque só assim você vai conseguir estar fazendo alguma coisa certa. Se você quiser amainar seu discurso, se você quiser ser uma pessoa assim completamente chata, rasinha, bobalhode, repetindo o discurso que até jornalista aceita, jornalista que menos aceita tudo, só aceita o discurso do PT. Se até um jornalista aceita o seu discurso, significa que você já está completamente errado, vendeu a sua alma a um grupinho ideológico de pressão. Gente, o Brasil está indo para o buraco. Isso nós dizemos todo santo dia, toda vez que nós gravamos aqui o Guten Morgen. E a saída para isso, antes da gente salvar o país, vai ser, obviamente, salvar a sua alma. E para salvar a sua alma fica muito mais fácil se a gente também salvar o seu salário no fim do mês. E o seu salário não está indo muito para frente porque você está com um emprego que não corresponde às suas habilidades. Você está sendo limitado pelo seu currículo, enquanto você é uma pessoa provavelmente genial, porque esse tal já deve ser o 10º Guten Morgen que você está ouvindo, então você já está ficando uma pessoa genial, sábia, altaneira, acima, elevada do restante da sociedade, mas você ainda não conseguiu transformar isso num currículo adequado para você estar cheio da nota no fim do mês. Então você, como você já bem sabe, você que é um ouvinte aqui do Guten Morgen, você vai entrar em senso incomum .cvpravc.com.br e a CV pra VC, que tem uma parceria com a gente, vai criar um currículo adequado para suas habilidades. Como eu sempre digo, eu só sei fazer ficha de personagem de RPG, eu nunca soube fazer um currículo para mostrar como eu estou certo, então eu acabei fazendo um podcast. Como você provavelmente não vai conseguir convencer alguém com um podcast de 3 horas de duração para explicar por que você é tão sábio e precisa daquela vaga de emprego, a CV pra VC vai cuidar deste problema, literalmente pra VC. Você vai entrar então em senso incomum, é só por este link, tá, gente? Senso incomum.cvpravc.com.br e você vai ter algumas benesses aqui só para os ouvintes do Guten Morgen. Você vai ter o guia de vagas, ou seja, você vai saber onde procurar, e você também vai ter o guia de entrevistas com coisas não é mindfulness, não é autoajuda, vão ser coisas extremamente objetivas. O próprio Roberto já falou aqui alguns episódios pra trás, naquele episódio da censura nas redes, que você vai saber o que responder objetivamente numa entrevista de emprego. Assim, todos os seus problemas pessoais estarão resolvidos, só faltará salvar o Brasil. É sensoincomum.cvpravc.com.br
Bom, além de salvar o Brasil, a gente precisa salvar o mundo. E além de salvar o mundo, ou seja, é uma coisa assim completamente gigantesca mesmo, uma tarefa mais do que física, a gente vai ter que salvar o nosso passado. Você tá vendo como é que hoje em dia, toda vez que precisam calar sua boca, toda vez que você tenta falar qualquer coisa, explicar o mundo, explicar a sua visão, por que você discorda de todo mundo, afinal você está certo. Se você está certo, você não pode concordar com todo mundo. Pouquíssimas pessoas estão certas, está na Bíblia, né? A porta da verdade é estreita, poucos entram, já aquela porta do inferno é escancarada. Qualquer imbecil que fica repetindo o discurso alheio, ele consegue passar pelas portas do inferno. Já as portas da salvação são estreitas, poucos inclusive a buscam. Se você tá querendo dar uma fugida um pouco desse discurso, logo vão colocar pechas em você, ou seja, vai ser um festival de adjetivação que vira uma coisa completamente retardada. Para quem estuda linguística, a gente sabe como é que isso funciona, ou seja, você ignora toda a lógica, toda a retórica, todos o grande pensamento ocidental, aquilo que nós começamos ali com Aristóteles no Ocidente, e você joga tudo aquilo ali no lixo e põe uma palavrinha assim, tipo, extrema-direita, fascista, nazista, preconceituoso. Nossa, mas como você é radical. Como se você defender a verdade não fosse uma espécie de radicalismo extremo. Radicalismo do radicalismo. É ultra radical dentro do ultra radical. Defender a verdade é exatamente isso. Ou seja, ser radical. Radical vem de raiz. Ou seja, você só consegue ser um radical de verdade se você tiver pelo menos uma base. Talvez você perca a base no meio do caminho, mas você parte de uma base sólida, fixa, rígida. É por isso que, inclusive, que a gente usa uma âncora como símbolo aqui no Senso Incomum, nosso querido site. E uma das coisas que está mais chamando a atenção recentemente neste país é que o lema que foi usado na primeira cruzada, ou seja, pouca gente já sabe disso, não acho que é em todas as cruzadas. O lema que foi usado na primeira cruzada, Deus vult. Eu pronuncio vult ao invés do latim medieval porque eu estou acostumado com latim. Eu só estudo, na verdade, o latim clássico e acabo tendo dificuldade de pronunciar o latim medieval. Mas o Deus vult, que você está vendo por aí, ele foi retomado pelos apoiadores de Donald Trump em 2016, como uma cruzada em defesa dos valores ocidentais contra a legião de bárbaros que estava invadindo o Ocidente, transformando isso aqui em uma outra cultura, muito mais próxima da Sharia, muito mais próxima de um califado. Essas pessoas que acabaram, no final das contas, protegendo, fazendo uma régira. A gente explicou no nosso site o que é. Acho que nós somos o único site no Brasil, salvo engano, em língua portuguesa, a explicar de fato o que é uma régira, que é o evento que marca o primeiro momento do calendário islâmico. Não é a anunciação do anjo, não é o nascimento de Maomé, é uma imigração de Maomé de Meca para Medina. É quando o islamismo deixa de ser uma religião pacífica, batendo de porta em porta, na verdade caravana em caravana, e passa a espada. Maomé é expulso de Medina, ele acaba fazendo um novo plano, uma espécie de pacto. Há uma palavra em árabe exatamente para isso, né? Ou seja, você faz uma trégua, na verdade, que muita gente considera que aquilo ali é um tratado de paz. Até já ganharam o Nobel da Paz, terroristas islâmicos ganharam o Nobel da Paz, porque eles falaram assim: nossa, a gente vai fazer uma trégua de 10 anos com Israel, daqui a pouco a gente faz uma nova intifada e mata judeu à torto e à direita, e você ainda ganha o Nobel da Paz por causa disso. E eles dizem claramente, essa palavra é trégua, só que aí vão lá, traduzem como paz, ó, que maravilha. Maomé passa, então, a fazer essa trégua, ganha um grande número de população, ainda mais porque os islâmicos eles têm essa possibilidade de serem poligâmicos, ou seja, de se reproduzirem feito coelhos, ou às vezes feito baratas. E ele ganha em números e vai lá para Medina agora dominando e passando o Islã pela espada. Inclusive a forma como alguns dos grandes clérigos islâmicos interpretam alguns versículos contraditórios, né? Não são versículos de fato, mas alguns trechos contraditórios do
Corão, ou seja, algum momento que ele diz lá, nossa, você precisa amar os judeus, daqui a pouco tem lá, olha, você precisa passar a espada no pescoço de judeu. Como os clérigos interpretam? Falam, olha, aqueles primeiros versos são de Meca, são os versos primeiros que ele escreveu. Já os versos de Medina são esses posteriores em que ele está passando espada. Por isso que quando você vai ler, interpretar o Corão através desses teólogos islâmicos que vieram depois, vários deles vão acabar pregando um radicalismo muito maior do que a média da população islâmica. Então, estava acontecendo essa hégira, ou seja, essa grande imigração de terras islâmicas para terras não islâmicas, aquilo que o islamismo chama de Dar al-Islam, e aí você vai lá, essas terras do Islã, seria literalmente casa do Islã, né? Casa da submissão. Você passa a migrar para o que é Dar al-Harb, ou seja, terras do caos, terras sem lei, terras ainda não dominadas por essa cultura islâmica. Então o Ocidente estava sentindo isso. O grande califado, que tinha sido enterrado com o fim do Império Otomano no meio da Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, ele estava sendo refeito, ou seja, nós tivemos praticamente 2 grandes califados, grandes, né? Teve alguns outros pequenos, inclusive disputa, né, entre 2 pessoas que se consideravam califas ao mesmo tempo, só que na verdade, o grande califado mesmo que existiu foi o Império Otomano, que ele durou praticamente 1000 anos, foi enterrado só no final da Primeira Guerra. E o Estado Islâmico, que todos falam, não, autoproclamado Estado Islâmico, achando que estão conseguindo dar uma amainada na religião e falando que aquilo ali era simplesmente uma autoproclamação, sendo que era justamente isso, ou seja, sem qualquer califa ele é sempre autoproclamado. Então você dizer, aquilo ali é autoproclamado, na verdade, para quem sabe um mínimo básicozinho de islamismo, já sabe que aquilo ali é uma redundância. O Estado Islâmico estava matando à torta direito. E algumas pessoas, sobretudo nos Estados Unidos, apoiadores de Donald Trump, usaram o lema das primeiras cruzadas, Deus Vult, como uma defesa do Ocidente. Ou seja, o Ocidente precisava retomar a sua tradição, uma tradição de defesa dos seus valores, inclusive pela espada. E aí algumas pessoas aqui no Brasil, isso não é um fenômeno mundial, óbvio, mas no Brasil é ainda mais impressionante como acontece, porque a gente tem uma noção de história completamente burra. Quer dizer, se nos Estados Unidos, na Europa, no primeiro mundo, as análises históricas foram todas reduzidas alguma planificação boba, a gente já falou isso no episódio da Venezuela, ou seja, luta de classes, vamos explicar tudo pela economia, colonialismo, então vamos explicar tudo por uma dinâmica entre metrópole e colônia, assim, toda hora, todos os problemas do mundo, se aconteceu lá um atentado terrorista em Burkina Faso, o culpa é dos Estados Unidos e da Europa. Toda a nossa visão histórica foi sempre reduzida a alguma dicotomia bobalhoide que não explica nada e que é uma falsificação brutal. No caso do islamismo é pior ainda, e pior ainda no Brasil. Como nós não temos uma tradição de contato com muçulmanos, ao contrário de Portugal, por exemplo, que tem uma grande sinagoga ali no centro de Lisboa, que já foi dominado, inclusive pelo califado, tá? Foi dominado pelo primeiro califado, o primeiro grande califado. Portugal já tem um conhecimento muito maior do que é um sarraceno, do que é um mouro, do que é um salafista, do que são todas esses termos que pra gente é simplesmente, é árabe, então é muçulmano, então é tudo a mesma coisa. Portugal pelo menos tem um entendimento um pouquinho melhor. Aqui no Brasil a gente nem isso tem. Então quando a gente vê uma palavra tipo cruzada, nossa, os caras usam o termo da cruzada. A gente fala, mas as cruzadas não eram guerras imperialistas feitas para arrancar o ouro e as terras de muçulmanos que estavam completamente pacíficos, quietinhos lá no canto dele, vivendo em paz, cultivando hortaliças. Nossa, que povinho simpático. De repente aparecem esses católicos que são fanáticos religiosos, inquisitoriais, torturam bruxas. Nossa, esses católicos
católicos, esses cristãos, naquela época ainda não tinha existido, não tinha acontecido a reforma protestante, só os grandes cismas, né, os grandes colóquios da igreja que acabam dividindo, de fato, a igreja ali pro lado oriental, para a igreja ortodoxa síria, ortodoxa romena, católica romena e assim por diante, copta, egípcia, etíope e assim por diante. Todos eles já tinham acontecido nos concílios já um pouquinho antes dessa época. E a gente tem a visão então de que as cruzadas são tipo a grande nódoa da igreja católica, e assim como a Inquisição. As cruzadas são uma coisa horrível. Nossa, como as cruzadas assim simplesmente mataram um monte de gente, guerras que se dizem santas, onde já se viu isso, matar em nome de Deus, porque não sei mais o que. E as cruzadas são preconceituosas e estavam tentando converter muçulmanos à força. Aí você ouve essa expressão Deus lute, fala assim, nossa, mas estes apoiadores de Donald Trump são realmente fanáticos religiosos supremacistas brancos. Eles querem, de fato, enforcar todo mundo que discorda deles. A gente tá vivendo uma nova teocracia. O risco da extrema-direita populista, dessa ascensão deste grupo fanático irracional que não tem produção científica, vai ser tenso. O mundo inteiro vai acabar por causa desses malucos. A gente precisa fortalecer justamente quem vai contra as cruzadas. Essa é a visão média do brasileiro em relação às cruzadas, que não sabe nem em que ano que aconteceu, não sabe nem por que aconteceu, não sabe nem como é que funciona essa coisa toda, essa dinâmica toda. Então assim, pra gente entender um pouquinho melhor, eu vou lembrar de um detalhe. A coisa que mais me surpreendeu na vida foi uma vez, olha, eu era ateu ortodoxo, daqueles assim, ultramaterialistas que falam assim, não existe nada, absolutamente nada além da matéria. Pra você ter uma ideia, eu não acredito nem em inconsciente. Eu não acredito nem em psicanálise. Pra mim, psicanálise já era muito nova era, aliás, continua sendo, muito invenção de cabecinhas tortas. Um belo dia, eu estava numa discussão no Orkut na época. Na verdade, eu acho que essa discussão nem estava metido. Eu estava simplesmente olhando a discussão. E de repente eu vi uma menina falando, as cruzadas foram horríveis. Elas estavam tomando terras de muçulmanos e não sei mais o que, era um preconceito brutal. Eu olhei pro perfil da menina, não lembro se ela era bonita, talvez ela fosse, muito provavelmente era pra eu ter feito isso, mas ela estava de biquíni. De biquíni na foto do perfil do Orkut. Eu entrei lá, no perfil dela, obviamente eu devia estar falando assim, burrinha, mas deve ser uma bonitinha. E ela tinha um álbum chamado Verão, cheio de fotos de biquíni. Eu falei, mas que coisa curiosa, né? Quer dizer, a menina vai lá e fala assim, nossa, que absurdo. As cruzadas tomaram terra, foram colonialistas, né? As cruzadas tomaram terras de muçulmanos, onde já se viu uma coisa como essa. Eu falando, tá, mas você só pode ter um álbum de fotos de biquíni hoje por causa das cruzadas. Se as cruzadas não tivessem acontecido, a expansão islâmica que dominou um comecinho da Itália, dominou a Espanha, dominou a Península Ibérica, né? Inclusive foi o próprio califado. Construíram madraças, construíram, como eu disse, né? Construíram uma grande mesquita ali no centro de Lisboa. Inclusive, eles conseguiram conquistar algum dos grandes reis ali da época, não lembro agora qual, mas já uma pesquisa sobre isso, que mostra que os reis da Europa, que são todos descendentes daquela mesma turma lá desde antes daquela época, eles tinham parentesco com Maomé, porque era um descendente do Maomé que acabou casando com um dos reis ali da Europa. E como a gente já falou no nosso episódio da ameaça fascista, outro termo que também todo mundo usa torta direito sem fazer a menor ideia do que é que significa, nas monarquias, ou seja, antes do fascismo, o fascismo é um movimento no sentido clássico platônico, está neste sentido específico canônico, não no sentido moderno, é extremamente democrático, ou seja, é contra as monarquias, a favor de um republicanismo que ele vai simplesmente decidir tudo por decisões panfletárias, sem divisão de poder, ou seja, o poder emana diretamente
completamente de decisões panfletárias o tempo todo ali nas ruas. O fascismo, ele era um movimento justamente do povo, que se definia ali por etnia, ao invés de se definir linguisticamente, acaba se definindo por etnia. Já a monarquia, ela era internacionalista por definição, não contente de ser internacionalista, tinha judeus ali que fizeram no passado, que fizeram todo mundo ser meio descendente de judeu, e tinha também descendentes de Maomé. Ou seja, até a rainha da Inglaterra, hoje, Elizabeth II, ela é parente do Maomé em algum grau. Pode pesquisar isso, inclusive, em português, que vocês vão achar facinho. Eric van Kunnel-Ledin, ele já tinha escrito sobre isso na década de 50, em defesa da monarquia, pros americanos que entendem de tudo no mundo, exceto de monarquia. Justamente explicando todas essas questões. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é como que era o contexto do mundo na época. Tá? O contexto do mundo é que você tinha monarquias na Europa, monarquias feudais. Como a gente pouco entende sobre o feudalismo, achando que entende tudo, simplesmente porque você decorou o nome de 5 impostos para passar no vestibular, naquela questão de história, você vai lá e fala assim, tinha a mão de sei lá o quê, eu que entendo razoavelmente bem de feudalismo, eu nem lembro o nome desses impostos, porque eu não me preocupo com essas questões de vestibular. Já entendeu o que de fato era o feudalismo ali, você tinha uma questão muito diferente. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a Europa, ela tinha feudos em que o grande poder político, de fato, ele não estava nas mãos dos reis. Tá? Rei, a gente já falou isso em vários episódios, a gente começou a falar disso na época, inclusive, que o Trump estava para ser eleito, quando nós falamos o que são soberanias nacionais, como que se define o que é um país, né? Foram vários episódios lá para trás, de diferença entre globalização e globalismo. Nós estávamos explicando justamente isso, ou seja, o feudo, ele era uma instituição de proteção, ou seja, cidades... o lado urbano da coisa, as cidades já existiam ali desde o Império Romano, desde antes disso, só que as cidades, elas estavam ficando extremamente perigosas. Além do que, uma cidade naquela época, você imagina uma cidade que ela não tem a tecnologia da Revolução Industrial, ela não consegue alimentar tanto a população, então quer dizer, o pessoal da cidade estava tendo uma vida bem ruim. Então, o que acontecia? Os feudos, eles eram construídos por quem tinha dinheiro na época, esse dinheiro era conquistado de diversas formas possíveis. Uma grande questão do feudo, a grande principal questão do feudo é que ele era murado. O feudo, assim, basicamente ele existia porque ele era murado. Porque sendo murado, você fala, bom, eu quero morar dentro deste condomínio fechado ou fora. Mesmo que eu não tenha dinheiro, eu prefiro ser empregado, sabe, ser o faxineiro, ou no caso ali o camponês, e morar internamente ali na área de serviço deste condomínio fechado, do que morar no meio da rua. Morando no meio da rua, inclusive das ruas de uma cidade, você está desprotegido. Você tem muitas ameaças na Europa naquele tempo, a primeira delas é a doença, quer dizer, a doença não chega... A peste negra que matou 1/3 da população europeia, ela não pegou tanto no feudo, ela foi pegar justamente na cidade. Você entende que o primeiro perigo ele já não é nem uma questão política, uma questão sanitária. Segundo perigo, óbvio, são bandidos, quer dizer, existia bandido pra tudo quanto é lado, as estradas eram perigosíssimas, você vê isso nas pinturas de Bruegel, quando ele vai retratar a Idade Média. Aliás, uma interpretação completamente errônea do Bruegel favoreceu muito essa visão de que a Idade Média era a Idade das Trevas. Falou assim, olha a violência que era, todo mundo lá sendo esquartejado no meio da rua, não sei mais o que. Então, no meio da rua era isso. Mas no feudo você estava com a proteção dos muros, você morava intramuros. E de repente você começou a ter um problema, sobretudo na Península Ibérica, sobretudo no sul da Itália, e pior de tudo, que é uma parte da história que a gente não entende nada, eu também não entendo nada, só sei disso, sobretudo na Grécia. E a Grécia foi o lugar assim e que estava acontecendo caos, porque começaram a aparecer o quê? Muçulmanos. A Hégira estava acontecendo, e pior, naquela época, se hoje a gente tem internet para fazer umas pesquisas mais detalhadas, se hoje a gente tem um monte de livro, então quer dizer, você entra na Amazon, você fala assim, o que meu professor que não entende porcaria nenhuma disso, o que inclusive eu que sou de humanas, que faço faculdade de história, não sei mais o que, não aprendi nada disso na faculdade, vou lá pesquisar com outros livros. Aí você acha
algumas coisas interessantes que vão te explicar isso, assim, sabe? Tudo pormenorizado, tudo com uma linguagem fácil, acessível, são grandes livros de divulgação. Você imagina na Idade Média como era você conseguir fazer uma pesquisa dessas no Google. Era muito difícil, então pouca gente entendia o que é que estava acontecendo, o que era uma régia. De repente começa a aparecer um monte de muçulmano, um monte de muçulmano. Aparecem, obviamente, primeiro essas hordas pacíficas e tal, e de repente eles começam a aumentar a população. E de repente eles vão montando colônias na Europa, várias colônias, França, pra cima e pra baixo, e ninguém sabendo lidar com aquilo. E o pior, o poder político de um rei daquela época, ele era minúsculo. Porque o rei, essa aristocracia que existe até hoje, pelo menos na Inglaterra, ou sei lá, em pequeniníssimos principados tipo Mônaco, ou no norte da Europa, esta aristocracia na Idade Média, ela tinha um poder extremamente diminuto, porque você basicamente fala assim, sabe por que eu te concedo o título de rei? Porque eu reconheço que você, no campo militar, na batalha, você liderou um exército. Então, basicamente, você homenageia um general, o que é o equivalente a um general hoje, a um marechal nos momentos de guerra, com um título de nobreza. Fala, agora você vira um rei, nós vamos enaltecer aqui, te devemos alguns impostos, e nós vamos cuidar dos seus filhos, etc. Que é pra simplesmente, na hora que aparecer guerra, você é o bellator, quer dizer, a aristocracia é o bellator. Você vai pra guerra, o camponês não. Você repara que é ao contrário daquela música do System of a Down, né? Que fala assim, why do they outsend the poor? Quer dizer, naquela época é o contrário. Justamente o rei é o primeiro que vai, o camponês fica lá no feudo, lá, continuam lá campinando e etc. Então, obviamente, tô fazendo um resumo assim muito grosseiro, extremamente grosseiro, mas é por isso que existe um rei. O poder, de fato, de um rei era muito pequeno. Pouca gente levava, inclusive, a sério a ideia da nobreza. Então, o feudo era a principal instituição. Senhor da terra é quem protegia. Ele colocava os camponeses pra dentro e falava assim, você vai cuidar da terra pra mim, você vai dar comida pra gente, em troca você tem proteção. Obviamente que tem um monte de complicações. Por exemplo, o senhor da terra ele pode espancar o escravo, não escravo na verdade, né, um trabalhador ali dele, não lembro exatamente como é que se chama em português. O cara tem que pagar imposto pra ele, né, são vários impostos, como a gente conhece bem do vestibular, mas ele tem a proteção dos muros contra os bárbaros, contra as doenças, contra uma série de intempéries, contra bandoleiros. Só que tem um pequeno problema. Aliás, dois pequenos problemas. O primeiro problema é que a Igreja Católica, que todo mundo considera assim que ela era onipresente nessa época, ela tinha um poder, obviamente, absurdamente maior do que ela tem hoje. A Igreja Católica, ela era uma instituição que tinha muita riqueza, estava crescendo naquele momento com uma rapidez muito grande, só que ela tinha acabado de enfrentar diversos cismas. Ou seja, a Igreja Católica ela estava reduzindo, ano a ano praticamente, as suas conquistas, pelo menos a sul, pelo menos a leste. Ela foi começando a crescer para o norte. Ela já tinha chegado na Inglaterra ali desde a época do Império Romano. O lugar onde o Império Romano se converteu ao cristianismo foi York, ou seja, foi lá na Inglaterra. Mas ela estava tentando conquistar terras ao norte, conquistar a Alemanha, conquistar a Escandinávia posteriormente. Nem tão posteriormente nessa época, né? Já estava ali quase chegando a conquistar essas terras. E ela foi perdendo territórios ao sul e perdendo territórios a leste. Teve os cismas, ou seja, você tinha igreja ortodoxa, todas aquelas igrejas, né, copta, essas igrejas que a gente nem lembra que existe aqui no Brasil, elas foram muito importantes. E o Império Romano também, quando ele é dissolvido de fato, a parte que fica mais forte do Império era o que provavelmente era a maior cidade do mundo. Até então, que era Constantinopla, hoje em dia Istambul. Constantinopla, provavelmente na Idade Média tinha chegado a ter mais de 1 milhão de pessoas, o que era uma absurdidade para a época. E Constantinopla, ela era o centro cultural do mundo de até então, ou seja, você tem afluentes ali vindo da Ásia Menor, vindos do norte da África. Você tem que lembrar que o norte da África tinha Cartago até há pouco. Santo Agostinho, por exemplo, era de lá.
E você tinha, obviamente, o entrecruzamento ali da Europa com a África, com a Ásia, e o que é a porta do Oriente Médio. Ou seja, você tinha gente vindo de tudo quanto é lugar do mundo. Um dos maiores entrepostos comerciais do mundo até hoje, tá? A Turquia é um dos lugares mais importantes do mundo hoje pela sua localização geográfica. Inclusive, ela também vai ser um dos grandes turning points da Primeira Guerra Mundial, exatamente pela sua localização. Você tem ali um barril de pólvora pronto. Você tem basicamente a fusão do Oriente com o Ocidente. Bizâncio vai ser cantada em glosa, prosa e tudo mais por séculos e séculos a fio. Só que, se a Igreja Católica estava começando a ficar um pouquinho mais rica, as outras igrejas cristãs estavam na Síria, estavam no norte da África, estavam na Grécia, elas estavam cada vez mais fracas, porque elas rachavam o tempo todo. Você primeiro faz o cisma, a gente a gente para de se importar. Fala assim, bom, então virou a Igreja do Oriente. E a gente não acompanha a história da Igreja do Oriente. Eu já falei que, inclusive, para entender questões como o papel do Putin, por exemplo, no mundo de hoje, o que esse eurasianismo que se fala, a gente vai precisar algum dia fazer um podcast só sobre a teologia da Igreja do Oriente. Isso porque a divisão era muito simples, né? Se a gente for colocar em palavras, ou seja, um acreditava, a Igreja Católica, ela acreditava que Jesus tinha nascido do Pai e do Espírito Santo, a outra fala, não, veio do Pai, ela coloca linearmente, né, fala assim, não, o Pai, Jesus é irmão, aí você fala, nossa, é uma discussão toda, sabe, sem graça, tipo, o que isso tem a ver? Discussão, assim, de teólogo, você consegue, inclusive, ir pra igreja, sem se preocupar com esse tipo de coisa. A diferença política que isso vai gerar no mundo de mentalidade e de cultura é brutal, tá? Mas isso a gente vai explicar em algum outro episódio. Essas igrejas do Oriente, que não era tão Oriente assim, né? Tava Grécia, tava... basicamente é o que tá pro lado de lá, do que hoje a gente chama de Áustria, né? O que vai além da Áustria tava ali no Oriente. E ao sul dessa região, óbvio. Essas igrejas estavam extremamente enfraquecidas. Para se ter uma ideia, a própria Bizâncio já tinha uma noção clara, assim, eles estavam completamente conscientes na época de que eles iriam acabar deixando de existir, porque eles estavam numa crise econômica muito séria. E, de repente, vem também essas hordas de muçulmanos para aquelas bandas. Quando você ouve falar a respeito de Turquia, por exemplo, na história, o que você sabe sobre a história da Turquia? Esquece o Erdogan hoje, esquece o Império Otomano, o que você lembra, assim, por exemplo? Turquia, o que você lembra na história? Por exemplo, história do Drácula. Drácula, que era o príncipe da Romênia, tá? O Vlad Tepes histórico. O que ele faz? Ele expulsa turcos de seu território de uma maneira brutal, extremamente violenta, né? Esquartejando gente, deixando os pedaços dos corpos nos postes na estrada que leva da Turquia à Romênia, que é para os muçulmanos que forem chegando logo depois ficarem assustados com aquele tipo de situação. Ou você lembra, por exemplo, de outras invasões. Sempre os turcos, eles estavam sempre invadindo coisas ali. Só que você precisa lembrar de um detalhe, que assim, essa Constantinopla de então, ela ainda não é muçulmana. Tá? Essa Constantinopla é muito mais cristã. É uma espécie de entreposto, de um cruzamento de várias dessas igrejas ortodoxas. Como nenhuma delas, como elas rachavam entre si, parecia mais ou menos um pouco o que acontece com as igrejas protestantes hoje, com as igrejas evangélicas, elas rachavam demais entre si, nenhuma delas estava conseguindo fazer uma unidade cultural, numa época em que reis são fracos, tá? Então, assim, a unidade política, ela depende muito mais da igreja. A Europa estava conseguindo entender isso. A Europa, quando ela começa a desenvolver, pensar naquilo ali que futuramente vai ser o Estado moderno, ela começa a se definir, sobretudo, linguisticamente e culturalmente. É por isso que cada país da Europa hoje, a maior parte deles, a maioria absoluta, define exatamente o país pela língua que ele fala. Então é França, Espanha, etc. Vai ter algumas confusões, por exemplo, o caso da Bélgica, que até hoje muita gente fica brincando que ela não é um país, ou seja, ela não tem nenhuma língua própria. Mas boa parte deles vão ser definidos dessa forma. Ali fica uma zona. Naquela região ali, Grécia, Turquia, etc., fica uma zona, uma complicação muito grande, porque essas igrejas elas não conseguem ter uma grande unidade de sustentação. Para piorar, esse é o primeiro problema, tá? Então, quer dizer, a Europa,
ela tinha uma forte ideologia, vamos dizer, usando essa palavra moderna com anacronismo histórico bizarro, mas assim, ela tinha uma forte ideologia que unia todos aqueles povos, falando assim, ó, nós somos, tá? Nós podemos ser francos, nós podemos ser espanhóis, nós podemos ser o que for, só que nós somos europeus e, segundo lugar, nós somos cristãos. Isso nos une. A Igreja Oriental não conseguia fazer uma coisa como essa. Então a gente já está num pequeno problema aqui. Quando os muçulmanos chegam na Europa, eles fazem o diabo para cima. A Europa, o que eu tô falando? É a Europa Ocidental, né? A Grécia ainda fica na Europa, a Turquia tem uma parte dela na Europa. Constantinopla é quase europeia. Mas essa unidade deles, mesmo assim, eles tiveram vários problemas. Por exemplo, com os mouros. Os mouros, eles chegam lá, acabam construindo também uma civilização, vão ter diálogos, inclusive, por exemplo, entre São Tomás de Aquino e Averroes, tá? Que é um filósofo também aristotélico como São Tomás de Aquino, só que um filósofo islâmico. Vai ter diálogo, então quer dizer, essa visão que a gente tem da Idade Média, assim, ela já começa a cair por terra, você fala assim, não tinha nada a ver com o que a gente imagina da Idade Média. Só que nessa igreja oriental, não, nessas igrejas orientais, não, ela não consegue ter uma unidade, quer dizer, esses impérios, assim, cada vez que vem uma nova horda, ele já fala assim, bom, perdemos uma cidade, aquilo ali virou agora uma cidade muçulmana, assim por diante. Segundo problema, este é o problema fundamental pra gente entender o que são as cruzadas, que dá a impressão que é uma bobagem que a gente vai falar, mas é o problema principal de todos. É o seguinte, várias das ordens religiosas cristãs, e aí vale tanto para os ortodoxos quanto para os católicos, e inclusive mais para os católicos do que para os ortodoxos, elas eram itinerantes. Então, quer dizer, você não tinha mais a proteção do feudo. Você não tinha mais nem a pseudo-proteção da cidade, que a cidade até hoje, né, quem não mora num condomínio fechado, qual que é a grande graça da cidade? Você tem vizinhos. Você pode até não ter um portão na sua casa, você só tem a chave da porta, só que você tem vizinhos. Isso te dá uma proteção. Você perde até esta proteção, você vai montar ordens itinerantes. Para piorar, essas ordens itinerantes, elas vão andar para um mundo que elas não conhecem muito bem, não tem mapa, não tem tecnologia na época, não tem GPS, você não tem o Google Street View para você ver o que você vai encarar lá de fato. Você não tem nenhuma unidade linguística, então você vai fazer a pregação em lugares que você não conhece nem a língua. E para piorar ainda por cima, você vai fazer isso em terras que elas não têm lei, porque os reis são fracos. Lembra-se disso? Então, quer dizer, você está fazendo uma espécie assim, de viagem o tempo todo, que são extremamente perigosas, que a sua chance de retorno é praticamente nula, que você faz aquilo ali pela causa mesmo, são ordens mendicantes como as dos franciscanos logo, dali a um tempo, vão ser uma das principais dessas ordens, mas você começa a ter várias dessas ordens ali antes, que elas são ordens itinerantes. Quer dizer, você sai andando por aí. Seria mais ou menos hoje os padres que vão fazer trabalho na Cracolândia. Quer dizer, você sabe que você está num ambiente hostil, você sabe que ninguém ali te quer ali, só que você vai ter que ir lá convencer as pessoas, ser uma pessoa agradável, até todo mundo começar a te respeitar, não te matar, e por final, talvez, algum dia se converter ao cristianismo. Então, assim, é um trabalho bizarro, tá? Essas ordens itinerantes, óbvio, elas que vão fazer uma espécie de diálogo diplomático entre o Oriente e o Ocidente. O Oriente já não tratava mais o papado como uma força séria. Você tinha ali patriarcas, né? Como a Igreja Ortodoxa entende a sua dinastia, a sua espécie de continuidade. São patriarcas. Inclusive vai ter cidade que vão ter 2 patriarcas, uma de cada uma das denominações, assim por diante. Só que tem esse problema, quer dizer, você não tem mais a proteção do feudo, para algumas pessoas, e você não tinha uma unidade política. O que acontece? Na hora que aparece um grande espécie de, vamos dizer, de império que está se formando ali, são os seljúcidas, tá? Escrito com L, com S-E-L. Os seljúcidas, eles são os muçulmanos que eles estão chegando ali em Bizâncio para dominar tudo. Tá? Então você pensa assim nas principais cidades ali do mundo antigo, que várias delas ainda estão de pé, então Damasco, Jerusalém, óbvio, Antioquia, várias cidades, algumas delas vão mudando de nome, né, como Constantinopla, assim por diante.
elas começam a perder aquela cara que a gente tem, que a gente tinha delas. E sabe quando que elas começam a perder essa cara? 4 séculos antes da primeira cruzada. Quer dizer, cidades que elas eram habitadas por judeus há 3.000 anos até então, 4.000 anos até então. De repente elas têm judeus e cristãos. De repente esses cristãos começam a se cismar entre si, assim como os judeus também sempre foram cismáticos, né, entre as suas 12 tribos e assim por diante. E de repente, tudo aquilo ali que estava razoavelmente, pelo menos assim, mantendo uma certa linhagem cultural por 4.000 anos, aquilo ali é desfeito em pouco tempo, porque esses caras chegam com a régia, os muçulmanos chegam, dominam tudo. Então, para quem acha que, em primeiro lugar, as cruzadas foram uma agressão do Ocidente ao Oriente, a primeira coisa a ser dita é que os califas, por exemplo, califa Al-Hakimi, que é um dos principais califas ali do mundo até então, ele começa a fazer transformar a vida dos cristãos e dos judeus, não preciso nem dizer a relação dos muçulmanos com os judeus, até hoje, no inferno. Então, por exemplo, uma cidade como Alepo, que foi uma das principais cidades do Estado Islâmico, aliás, uma cidade importantíssima para o Estado Islâmico, exatamente por isso, ou seja, era uma espécie do primeiro grande califado, ainda antes do Império Otomano, já tinha dominado aquela região. Eles falaram, quando uma terra passa a ser Dar al-Islam, ou seja, uma terra que ela foi dominada pelo Islã, na hora que você expulsa os muçulmanos, tá na teologia do Alcorão, tá? Tá na teologia deles, fala assim, você precisa dominar aquela cidade. Se você é vizinho daquela cidade, você precisa correr em socorro militar para transformar aquela cidade em muçulmana de novo. Então, começou a se atacar o terror. Para vocês terem uma ideia, eles começaram a fazer coisas para aquela época que, assim, para o mundo medieval, você chocar um homem medieval, você precisa ser pior que o Tarantino, tá? Você precisa ser meio Two Girls and One Cup. Você precisa ser Roots. Porque aquelas cenas mais violentas de Game of Thrones, para os caras é matinê. E os caras daquela época começaram a ficar realmente extremamente assustados. Pra você ter uma ideia, a conquista de Jerusalém, ela aconteceu no ano 638. Procura aí no Google quando foi a primeira cruzada, você vai ver que foi praticamente 4 séculos depois, tá? A conquista de Jerusalém foi em 638 pelos muçulmanos. Uma cidade que foi, obviamente, fundada por judeus. Depois ela foi meio misto de judaica com cristãs. Teve a dominação do Império Romano, óbvio. Mas, de repente, aquilo ali começou a virar o caos. Ainda no começo do século VIII, 700 e pouco, 60 peregrinos cristãos foram crucificados. Sabe aquela coisa que o Estado Islâmico faz hoje? Que todo mundo vai lá e fala assim, nossa, que chocante, olha o que os caras inventaram. O muçulmano fazia isso desde sempre, meu amigo. É que você não sabe história, que você não sabe história islâmica. Você simplesmente vai lá e fala assim, bom, se a gente só ouve falar de cruzada, você fica com aquela impressão, nossa, cruzada foi uma coisa horrível. Você não sabe nada contra o que eles estavam lutando. Você sabia de alguma coisa disso aqui? Até agora há pouco? Não, você não sabia. Mas você fica com aquela impressão, nossa, as cruzadas foram uma nódoa do cristianismo. Você não faz ideia do que os islâmicos fizeram. O que você sabia sobre a história do Império Otomano? Então eles começaram a fazer coisas, assim, tudo aquilo que a gente sabe que o Estado Islâmico faz é degolar a gente, apedrejar a mulher, é te obrigar a se converter, ou então você vai ser enforcado. Tem a jizya, não sei se todo mundo sabe, quem acompanha todos os textos do censo sabe o que é a jizya. Jizya é uma espécie, é um imposto, tá? Os muçulmanos adoram falar assim, mas nós pagamos 5 impostos, os cristãos e judeus só precisam pagar um. Jizya, na verdade, é um imposto que basicamente o cara pode definir o quanto que ele quiser. Se o cara quiser falar assim, você deve 80% das suas rendas a mim, o cara pega. Quer dizer, a jizya, na média, há um estudo, eu perdi o link desse estudo, mas quem for bom de inglês e de Google pode pesquisar aí quanto foi a jizya pela história. De 10% a 50%. Então, quer dizer, é imposto moderno para o mundo antigo. Tá? Isso aí é pra você acabar com todo mundo. Você pega metade do dinheiro do cara, todo mês você chega lá, pega 50% do que ele tem. Simplesmente porque ele não é muçulmano. Isso é o mundo da Dar al-Islam, sabe? Da casa da paz, da casa da submissão. Isso que é a religião da paz, tá, gente? Isso pra quem não entende por que o islamismo se autodenomina religião da paz, é por isso que eles falam assim, não, paz aqui o muçulmano tá dominando todos os outros, pegando todo o dinheiro. Ou então, se a gente não quiser, se a gente acabar a trégua ou tiver em outro momento, a gente vai lá e enforca.
A gente vai lá e passa espada no pescoço, sai degolando todo mundo. Então, assim, os cristãos, eles eram proibidos de dar orientação religiosa para os filhos. Pra você ter uma ideia do que isso significa pro mundo, de então, você nunca praticamente teve uma proibição religiosa até então. Você, por exemplo, o cativeiro dos judeus no Egito, na Babilônia. Você nunca virou pro judeu e falou assim, você precisa se converter, você precisa largar sua religião. Não existia isso na época. Era uma invenção, que os caras falaram assim, bom, agora você vai ter que parar de ser cristão, você não pode mais ser cristão. Você repara que o Ocidente hoje, tá, nas mãos da esquerda, tá fazendo exatamente a mesma coisa dessa época. E começou a virar uma norma geral, né? O Al-Mansur também, outro califa, ele pediu uma coisa que os nazistas vão aprender, tá? E os nazistas aprendem isso com o Império Otomano, eu lembro que o Império Otomano ficou do lado da Alemanha na Primeira Guerra. O califa Al-Mansur, ele mandou estampar as mãos dos judeus e dos cristãos com um símbolo distintivo, quer dizer... Essa marca aqui também é uma coisa assim que nunca aconteceu, nem na Inquisição, em lugar nenhum. Você vai lá, marca o cara, que é pra todo mundo ver na rua e falar assim, bom, agora eu vou ter um tratamento diferente com você. Esse tratamento diferente não é simplesmente te olhar torto na hora que você entra, né? Porque hoje em dia, esse mundo das microagressões, esse mundo que acredita que o grande problema do mundo é patriarcado, machismo e homofobia, eles acham que o grande problema é tipo, nossa, alguém me olhou assim... meio estranho porque eu sou gorda. Esse tratamento distintivo é do tipo, olha, se existem casas aqui, existe uma favela atrás, você só vai morar lá e a gente vai arrancar toda a sua riqueza. Olha, a gente vai pegar a sua filha na hora que a gente quiser, estupra ela ali, já deixa ela no meio da rua, porque o islamismo permite isso, tá, gente? A gente precisa lembrar que o Corão é talvez o único livro religioso do mundo, pelo menos que eu tenho notícia, que ele tem regras pra como comer no sentido sexual, tá? Como você transar com as cabras. Porque vai que você tá ali no meio da seca, ele tem lá regras, ele pontua isso. Então, uma cristã, por exemplo, num período de guerra, num período ali que você não tá em situação de paz com os cristãos, ela não conta nem como traição. Quer dizer, você pode ser casado, você tá lá no meio da guerra e fala assim, mano, pega essas mulheres e estupra elas, você não precisa pedir licença nem nada, tá? Então este é o tratamento distintivo deles. Então começar a decapitar, muçulmano então que se converte ao cristianismo, aí é o caos, porque é crime de apostasia. Aí são punições públicas, essa coisa assim horrenda que a gente conhece. No ano de 923, pra vocês terem uma ideia, eu tô vendo, desde 638 até 923, só tô citando assim uns fatinhos que são simbólicos, tá? Os muçulmanos, então, eles começam a destruir igreja. E no domingo de Ramos de 937, para mostrar como eles respeitam a data, né, do domingo de Ramos, eles acabaram destruindo, fizeram assim uma destruição tão grande em Jerusalém, que eles acabam quase destruindo a igreja do Calvário e a da Ressurreição, tá? Que são praticamente as duas principais igrejas cristãs, algumas das mais antigas do mundo. Então, quer dizer, para você destruir um símbolo como esse, seria mais ou menos como os Estados Unidos hoje, bombardear Meca, tá? Jogar uma bomba ali e tentar explodir lá aquela pedra lá que eles cultuam, etc. Assim, é uma coisa tão grandiosa. E olha só, foi 937, tá? A primeira cruzada que vai acontecer, sabe? Tipo, ela é convocada em 1095. Quer dizer, mais de 100 anos depois de você ter toda essa situação. Isso aqui porque já era o final, tá? Eu tô falando assim, são 4 séculos de destruição. Só que aí, de repente, todos eles repararam. Assim, você precisava fazer alguma coisa, você começa a fazer algumas campanhas militares. Só que, de novo, lembre-se, essas igrejas ortodoxas que estão nessa região, não tinha igreja católica ali, são igrejas ortodoxas, elas não têm unidade. Não tendo unidade, elas não têm muito dinheiro, elas não têm como se proteger por muito tempo, elas também não têm unidade política significativa. De repente, eles perderam boa parte da Síria. Lembra, Estado Islâmico, o que eles querem mesmo? Eles querem refazer um califado. Por que traduzir o nome do Estado Islâmico uma vez, num termo que não pegou muito bem, como ISIL e não ISIS, em inglês? Porque seria o Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Procura no mapa aí o que significa Levante, que você vai ver que algumas denominações de Levante, porque também não é um termo fixo, mas algumas denominações de Levante vão de Israel até, tipo, outra parte ali da África, entendeu? É uma região gigantesca.
O Levante, para se ter uma ideia, foi a região mais rica do mundo praticamente por 4 milênios. Quase tudo que a gente conhece de história do mundo, você sempre teve aquela região como a região mais rica do mundo, desde os fenícios, desde sempre, porque era um entreposto comercial de todos os continentes importantes do mundo daquela época. Você exclui a América, exclui a Oceania, você tem um entreposto de todos os continentes do mundo daquela época. E o centro primordial daquilo ficava ali na Síria, Damasco, sabe? Ficava em Constantinopla, ficava assim nessa região, ou seja, você pega ali mais ou menos o centro do Levante, pega aquelas cidades principais, seriam, sei lá, em 2, 3 países hoje, e você tem muito, 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 muito dinheiro. Praticamente quem conseguiu ser mais rico do que o Levante foram os Estados Unidos. Então você vê como é que a coisa foi dominante por muito tempo. Então eles começaram a fazer algumas campanhas contra a dominação muçulmana. Conseguiram recuperar a Síria na década de 970. Tá? Então conseguiram pegar ali Creta, na Grécia, Cilícia, Chipre, uma boa parte da Síria, assim por diante. Só que no final sempre vem a parte de volta, ou seja, a Casa do Islã vai lá, aumenta mais um pouco, faz as suas tréguas, como eles sempre pensam, não são tréguas de 10 anos, vão pra Bagdá, olha só Bagdá, né? Como é que é o nome eu tava falando do ISIL, né? Até o Barack Obama, eu acho que eu devo ter sido a única pessoa que eu vi, acho que, sei lá, talvez em inglês você acha alguma coisa parecida, mas o Senso, acho que deve ter sido o único, pelo menos que eu conheço, o Senso em Comum foi o único site que escreveu a respeito dessa frase do Barack Obama, né, que ele falou, ISIL is not Islamic. A gente pode ouvir aqui, né? Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic. No religion condones the killing of innocents, and the vast majority of ISIL's victims have been Muslim. And ISIL is certainly not a state. Tava falando aqui do Levante exatamente por causa dessa frase, quer dizer, ele acaba cometendo uma falha muito grave aí, porque se ele tá tentando negar que o Estado Islâmico é islâmico, ISIL is not Islamic, ele deveria ter usado outro nome, porque o ISIL, o ISIS, o Estado Islâmico, ele não tava no Levante, não no Levante inteiro, ele tava na Síria, ele tava no Iraque. Tá. Eram os dois países modernos que o Estado Islâmico tinha conseguido conquistar na época dessa frase do Barack Obama. Para ele falar que o nome do Estado Islâmico é ISIL, ou seja, Estado Islâmico também do Levante, ele comete uma gafe. Porque a única coisa que unifica, que você fala assim, bom, eles são Estado Islâmico do Levante, é a religião islâmica. Porque aquela região, como eu tô falando, pela teocracia islâmica, tá só no Corão que você vai conseguir ler uma coisa dessas, vai dizer que aquilo que já foi algum dia Dar al-Islã, Casa do Islã, precisa voltar a ser islâmica. Então, quer dizer, o Obama, pra ele soltar uma frase dessa, ele tinha que falar assim, ou Islamic State, ou ISIS, não ISIL. Se ele vai lá e usa um termo como Levante, ele acabou confessando justamente que o Estado Islâmico é islâmico. A única justificativa pra você falar que ele estava no Levante inteiro, sendo que ele não estava, é que ele é islâmico. É a burrice deles. É a burrice do Obama. Mas então você começa a ter vários problemas, por exemplo, com a dinastia xiita, Hamdanida, em Alepo, tá? Mais ou menos na mesma década, eu falei da década de 1970, ali eles estavam dominando desde muito tempo, só que eles vão começar a ter enfrentamentos ali mais ou menos nessa mesma década. E assim por diante. Então assim, quando um muçulmano ele pegava essas igrejas, e essas igrejas começaram a ter, a dar essas respostas, eles convocavam jihad. Tá? Convocando o jihad, pra quem não sabe, você vai lá, convoca o jihad falando assim, ó, isso aqui, você vê, tem vários motivos pra jihad. Tem jihad, tem intifada, cada uma dessas coisas significa uma parte do conceito da Guerra Santa Islâmica. Mas a jihad, ela é extremamente forte quando aquilo ali já foi um Dar al-Islã, ou seja, você precisa reconquistar uma terra que em algum momento aquilo ali já foi conquistado. Se você decreta jihad, por exemplo, como o califa ali fez, aliás, ele não era califa porque ele era xiita, né? Foi o Saif al-Dawla, em Alepo, quando os bizantinos conseguem reconquistar essa parte da Síria, bizantino aqui ainda é cristão, tá, gente? Conseguem reconquistar, ele chama de jihad, de repente tá toda a região, todo mundo ali vai lá, massacra todos os cristãos de novo. Quer dizer, os caras estavam tomando porrada há muito tempo. E de repente, a única coisa que não tava causando morticínio brutal assim de vez, foi a mesma coisa que não causou morticínio brutal de vez
nessas últimas 2 décadas ali no Oriente Médio. Era uma briga entre xiitas e sunitas, quer dizer, eles nunca vão permitir que um outro domine seu lugar. Você já viu quando família briga, né? Você já viu, por exemplo, quando amigos brigam. E hoje em dia, no mundo político, você viu quando ex-companheiros de posições políticas brigam. Quer dizer, o cara vai lá, prefere citar um cara do PCO do que falar de um cara que já tinha andado com ele. Então, era basicamente essa briga. Quer dizer, os xiitas brigando com os sunitas acabaram permitindo um certo respiro, tá? Só que ainda assim, foram 4 séculos. Eu tô sempre falando, foram 4 séculos de cristãos tomando porrada. E você sabe o que acontece com cristão num reino que virou Dar al-Islã, ou seja, não pensa no Estado Islâmico, pensa no Império Otomano. Eles estão sempre numa posição de serem subjugados, isso na paz. Quando não, ter mulher arrancada de si, ter filha arrancada de si, ser apedrejado, etc, etc. Então, assim, foram alguns poucos momentos ali, por exemplo, no Império Otomano, em alguns poucos momentos de paz, em que, seguindo também o que prega o Corão, foi permitido ali alguns cristãos, às vezes até alguns judeus, que eles falam assim, bom, agora você fica aí, você vai ter seu próprio tribunal, você vai seguir seus costumes, mas sempre sob impostos escorchantes assim por diante. Mas a situação ali estava muito feia. A Ásia Central tava o caos, quer dizer, uma região que era extremamente importante pro cristianismo, estava sendo completamente destruída. O 6º califa, Fatímida, ou seja, são califas ali que eles... Califa na prática significaria que só existe um no mundo, mas como eles funcionam por autoproclamação, ou seja, eu sou califa porque eu sei lá mais o que, eles vão lá dar uma explicação, uma espécie de reconhecimento. E califas, eles são sunitas, né? Os xiitas, por exemplo, não tem este conceito político-religioso de um califa. Então, assim, eles estavam sempre ali brigando entre si. Este califa, em 1004... ele, pra você ter uma ideia, ele acabou matando até mãe e tio, tá? E 2 desses tios eram patriarcas. Mandou destruir a igreja e aí ele consegue fazer uma coisa. Em 1009, tá? Em 1009, que chega assim num limite do limite do limite. Lembra que eu falei assim, seria como se fosse os Estados Unidos bombardearem Meca, destruir exatamente o sítio de peregrinação do islamismo? Sabe o que ele faz? Ele chega justamente na Igreja da Ressurreição, tá? Aliás, a Igreja do Santo Sepulcro. A Igreja da Ressurreição fica ali por perto. A Igreja do Santo Sepulcro, onde os cristãos por muito tempo acreditaram que estavam enterrados os ossos de Jesus Cristo, tá? Estavam nessa igreja. Essa igreja já tinha sido reconstruída pelos bizantinos no século VII, porque os persas já tinham dominado. Pérsia, que depois vai virar o Irã, né? Essa igreja ainda serviu como modelo para a mesquita de Al-Aqsa. No nosso episódio sobre Jerusalém, a gente falou dessa mesquita, que eu acho que, salvo engano, eu acho que é a mesquita mais importante, ou segunda ou terceira mais importante do islamismo no mundo. Ela é uma cópia, tá? Uma espécie assim de versão islamizada da Igreja do Santo Sepulcro, assim como a Santa Sófia em Istambul, né, em Constantinopla, tem a igreja cristã na frente, eles vão lá criar uma mesquita maior ainda, que é uma cópia da que tá do outro lado da rua, né, do outro lado da praça, assim como eles fazem. Então ele mandou triturar o túmulo até virar pó. E aí ele ainda decreta, tá? Então, imagina que algum ocidental tivesse feito isso com Meca, tá? E ele vai lá, manda os cristãos usarem uma cruz pesadíssima no pescoço, assim, para eles ficarem até envergados na rua, com o peso da cruz, que eles eram obrigados a ajudar. E os judeus usavam um pesado tronco de madeira em formato de bezerro. Até a hora que ele falou assim, bom, agora ou vocês viram muçulmanos, ou vocês vão ser expulsos daqui. Ele acabou sumindo no meio do mar, era errático, assim, tinha uma hora que ele também voltava, falava, não, agora vou devolver alguns bens da igreja aqui que eu confisquei, não sei mais o que. Sumiu, virou uma coisa meio espécie de sebastianismo ali, muita gente fez uma espécie de culto a ele. Um dos principais desses caras que criaram o culto de que ele tinha virado um mártir, ou sei lá mais o que, era o Muhammad ibn Izami al-Darazi. Darazi é quem vai criar o culto druso, tá? Eu falei no episódio sobre a Venezuela que o ex-vice-presidente da Venezuela,
ele era um druso. Eu até fiz uma brincadeira e avisei, falei assim, ó, estou aqui dando uma zoada, que um druso é uma espécie de muçulmano genérico, quer dizer, ele não tem todos os traços de um islâmico, mas ele segue ali uma parte mais diluída, né, do rito. Vários dos muçulmanos não vão chamar os drusos de muçulmanos. Mas ele é um druso. O Nicolás Maduro, nessa semana, inclusive, tá lá quase dizendo que se converteu ao islamismo. Então, foram várias mudanças e foram várias agressões. E, de repente, aquela igreja bizantina, o Bizâncio, assim, tava todo mundo sabia que aquela ali iria deixar de existir. E deixou de existir, né? Olha lá quanto tem... Em que ano terminou o Império Bizantino, que você vai ver como é que eu tô chegando aqui nessa data. Aquilo ali virou o caos tão grande que eles tinham que fazer alguma coisa. E o emir seljúcida, né, o Atis bin Uwak, ele acabou falando assim, olha, eu não vou fazer, eu vou aqui entrar em Jerusalém, tá? Eu acabei de conquistar a Síria, e ele acaba conquistando Jerusalém ali em 1077. Quer dizer, em primeiro lugar, você tem que pensar, foi uma mudança de milênio. Tá? Para uma mentalidade tanto cristã, muito mais cristã, mas assim, do que qualquer coisa, mas assim, mentalidade cristã que vai, assim, vai ser tanto ortodoxa quanto católica, ela é milenarista, ou seja, passagem de milênio é muito importante. Nós estávamos vivos aqui em 2000, a boa parte de nós, a gente sabe o que foi aquilo ali num ambiente extremamente secularizado como que a gente estava. Quer dizer, ninguém mais levava a igreja muito a sério. Você não fala de questões religiosas na TV, nos jornais, pra cima e pra baixo. Só que ainda assim foi uma época de extrema, de muita simpatia, por exemplo, de muito misticismo. Esse misticismo nova era. Você imagina como é que foi isso pra essa época? Quer dizer, eles falavam assim, o mundo vai acabar, e o mundo acaba, você tem que lembrar da visão apocalíptica, o mundo acaba destruindo-se cada um desses impérios. Então os caras tinham uma visão assim de que Bizâncio iria pro saco ali em questão de muito tempo. Seljúcidas, então, eles entram esse emir, ele entra em Jerusalém prometendo que ele vai cuidar muito bem, não fala assim, não, eu vou tratar todo mundo muito bem, não sei mais o que. Bom, o cara entrou e assassinou 3.000 pessoas de cara. E ele cria, então, o sultanato, né, de Rum. Sultão, pra quem lembra, logo ele vai ser uma instituição muito forte, a ideia do sultanato, justamente ali, nessa mesma região. Então ele inventa o sultanato de Rum. Rum te lembra o nome de qual cidade? Rum, Roma, que era uma referência à Nova Roma, ou seja, Constantinopla. Ele domina Jerusalém, ele chama aquilo ali, toda essa região ele tá querendo dominar Constantinopla. Ele chama Niceia de Rum, tá? Que era muito próximo da própria Constantinopla. Então, assim, basicamente o que ele tá dizendo é falar assim, olha, essas cidades aí, inclusive a capital do seu império, que nunca até então tinha sido muçulmana, a gente vai dominar tudo. Vocês vão ou se converter, ou vocês vão pagar pesados impostos, ou então a gente vai matar todo mundo. É basicamente isso que ele está dizendo. E esse império bizantino, que era cristão até então, ele ia lá da Itália, África Setentrional, Oriente Médio, Arábia, inclusive, né? Ou seja, e era um império vastíssimo. A gente tem que lembrar que a Arábia, apesar de ter Meca, Medina, boa parte dessas cidades muçulmanas, ela só vai se converter, de virar um país muçulmano, não sei mais o que, muito tempo depois. A gente tem que lembrar que várias das cidades, dos países, inclusive, que mantêm cristãos no Oriente Médio, por exemplo, a Síria, que teve sempre muitos cristãos, a gente tem que lembrar, né, onde Paulo mais pregou, né, vinha de Damasco e tal, sempre permitiu ter cristãos ali. Ela vai virar esse país, essa tal de Arábia Saudita, praticamente há 1,5 séculos. Quer dizer, então assim, vários desses países falam árabe, a língua oficial da Síria é árabe. Vários dos cristãos que estão no Oriente Médio, eles falam árabe, até hoje. Então, quer dizer, existia ali ainda muitos árabes. E, de repente, esses caras estavam, assim, completamente encurralados, sem unidade política. Então, de repente, a igreja, aliás, ortodoxa de Constantinopla, ela falou, ferrou. Esses caras estão praticamente... os caras disseram, a gente vai tomar Constantinopla, vocês estão ferrados. A gente vai matar todo mundo, vai entrar em guerra,
Vocês estão falidos, vocês não têm dinheiro, vocês não têm unidade política, vocês não têm unidade religiosa, inclusive, né? Porque é uma unidade meio, sei lá, em questão de 50 anos ali podia ter sido perdida. E a igreja ortodoxa olhava pro papado falando, meu, sei lá, né, esses caras aí são cismáticos, a gente já tá há praticamente meio milênio, 5 séculos, às vezes 6 séculos ali, sabe, separados, a gente não troca nem carta, sabe, não manda nem Feliz Natal um pro outro. Só que, de repente, tá, o imperador, que era o Aleixo I Comneno, ele acaba engolindo orgulho e falando assim, se eu não pedir ajuda pro papado, ferrou, eu não tenho mais nada. Já era, esquece Império Bizantino, assim por diante. Assim, ele manda emissários ao Papa Urbano II, que vão vão refletir sobre isso, vão montar o Concílio de Clermont em 1095. Olha quanto tempo, né? Quer dizer, o domínio de Jerusalém pelos muçulmanos foi em 638. Aí no Concílio de Clermont, em 1095, é que o Papa Urbano II vai lá e fala assim, olha, a gente também não manda Feliz Natal, a gente não dá nem parabéns no Facebook, a gente não olha mais pra esses caras como nossos irmãos. Nossa igreja, inclusive, tem um rito completamente diferente. Mas por uma unidade religiosa, que não vai deixar de existir. Quem ouviu nosso episódio sobre ameaça fascista provavelmente entendeu um pouco bem disso a respeito da reforma protestante. Mas como teologia, a Igreja Católica vai falar assim, olha, a Igreja Ortodoxa, ela ainda faz Eucaristia. E nós ainda consideramos que uma hóstia de uma Igreja Ortodoxa, apesar de não cumprir o nosso rito, não ter a mesma liturgia que a gente, não valer como missa em questões de desespero, o corpo de Deus ainda está ali. Ali é o corpo de Cristo que está nessa hóstia. Então sabe o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai atender o chamado. Quer dizer, as cruzadas, primeiro elas estão salvando o Ocidente de se tornar um Estado Islâmico. O Estado Islâmico, esse califado, ele dominou inclusive o sul da Espanha. Lembre-se que há países muçulmanos na Europa que eles não têm nada a ver com árabe. Não tem aquela cara de árabe. A Espanha é um caso claro. Você tem muito espanhol muçulmano ainda hoje que tem cara de espanhol. Eles não têm nenhuma cara de árabe. Sobrenomes árabes em Portugal e Espanha são as coisas mais comuns do mundo. Você vê a região da Andaluzia, é o nome do lugar. Você vai ver Atzan pra tudo e quanto é lado. Quer dizer, os caras eles realmente dominaram aquilo ali por muitos séculos. E quando eles vão dominar a França, é quando aparecem grandes figuras, por exemplo, que a gente não conhece nada, como Charlie Martel, que ele não cai no vestibular, então ninguém sabe nada sobre ele, mas o Charles, né, eu lembro que quando deu aquele atentado ao Charlie Hebdo, todo mundo começou a postar Je suis Charlie, que o pessoal lá, o conservador que brincava, né, Je suis Charlie, botava a cara do Charles Martel. Ele que expulsou os muçulmanos falando assim, ó, vocês não vão mais abusar das nossas mulheres, vocês não vão obrigar ninguém aqui no meio da França a usar essas roupas bizarras que vocês usam cobrindo o rosto, entendeu? Então, assim, na hora que você tá com foto de biquíni no Facebook, primeira coisa que você fala, agradeça as cruzadas. Fala assim, ó, cruzada foi muito legal. Olha, como eu agradeço as cruzadas. As cruzadas foram muito boas, que expulsaram essa galera daqui. Não tava expulsando os muçulmanos da Europa. Só que eles foram lá acorrer o Oriente Médio, ou sei lá, essa Grécia, inclusive, no Império Grego ali, foram lá limpar toda aquela região e falar assim, olha, aqui a gente vai poder continuar indo na praia. E indo na praia de uma maneira cristã, ou seja, que vai permitir essa modernização. A sociedade islâmica nunca permitiu isso. Nunca chegou a permitir isso. Então foi só com a manutenção do cristianismo que aquilo ali foi acontecendo. Só que olha só, a gente vai lá, olha para as cruzadas, achando que são imperialistas. Quer dizer, se usa esse termo imbecil que foi usado a partir, sobretudo, do século XIX, com a ideia de império. Eu não vou fazer em podcast isso, porque é um tema de um trabalho que eu tô fazendo muito mais sério e complexo. Mas a diferença entre país e império é uma das coisas que tá mais confundindo o mundo hoje, tá? Todo mundo confunde uma coisa com a outra.
E não entende uma noção básica, mas assim, é uma noção tão idiota que qualquer pessoa na antiguidade sabia disso, porque assim, todas as discussões que se tinha sobre o Império Romano, praticamente todas elas envolvem exatamente essa noção, ou seja, o Império Romano, tá? Ele não tem fronteiras, não sei mais o que, mas onde ele tem império, ou seja, onde que ele manda, onde que ele tem soberania, onde que ele consegue, de fato, mandar nas coisas, onde que ele tem um domínio, inclusive físico, de poder de polícia, de poder de impostos, assim por diante. A questão fica muito mais complicada, entendeu? Fica muito mais difícil de ser explicada. Então, no final das contas, quando você usa esse tipo de terminologia completamente desatualizada, ou seja, completamente anacrônica, você acaba se confundindo muito. É a visão que a gente tem ali das cruzadas. Então, esse Império Bizantino, ele estava lá, sabe, sendo desfacelado. E quando se manda os cruzados, eles não estão fazendo imperialismo. Não tem nada a ver com imperialismo. Porque o que a gente chamaria de imperialismo hoje é basicamente assim: você tem uma metrópole e uma colônia. A metrópole manda na colônia, ela tem um poder de mando, de decidir lei, de nomear coisas, etc. De inclusive controlar a economia de longe. Seria um controle remoto. E é essa a ideia que a gente tem de imperialismo. As cruzadas nunca fizeram isso. Você quer saber de um problema primordial ainda por cima? As cruzadas, elas nem sequer foram pra lá pra fazer colônia. Quer dizer, nem colonialismo, não existia nem a ideia de colônia. Elas foram convocadas exatamente pra falar assim: nós precisamos proteger essa região, ainda mais porque várias das nossas ordens são mendicantes, futuramente vai ser franciscana, dominicana, etc, agostiniana e tal. Várias dessas ordens, elas são itinerantes, nós precisamos protegê-las. Então o cavaleiro cruzado, ele era chamado de cavaleiro de Deus justamente por causa disso. Muitos deles estavam acompanhando, tá, fazendo uma espécie de proteção ali, a ordens itinerantes que faziam um intercâmbio cultural com os cavaleiros cruzados muito grande. Quer dizer, esse cavaleiro cruzado provavelmente entendia muito mais de teologia do que todos os caras falando de religião no século XXI e no debate público nacional juntos, entendeu? Um único cavaleiro cruzado. Aí, não contente com isso, quer dizer, vê como é que a nossa visão assim tá completamente errada. Eu também já acreditei nesse negócio assim, eu olhava e falava, imperialismo, não sei mais o que. Mas eu lembro assim, foi no meio daquela discussão que eu falava assim, tá, mas espera aí, pra você usar uma foto de biquíni, se você tá reclamando que cruzada foi contra muçulmano, não posta foto de biquíni, sabe? Porque você precisou daquilo. Então, eles vão lá, eles convocam o Papa Urbano II, né? Convoca essas cruzadas, atende, né? O chamado imperador Aleixo, e vão acontecer alguns problemas. Se você entrar na Wikipedia lá correndo, você vai ver assim, o Aleixo, quando ele chamou as cruzadas, ele ficou extremamente decepcionado, porque eles chegaram em grande número e tal, e babá, e acabaram tendo mais prestígio do que ele próprio. Primeiro lugar, imagine você sendo bizantino, cristão, você tem um imperador fraco, você não leva nem o seu próprio império a sério, ele vai ser esfacelado em pouco tempo, você ainda tem as profecias milenaristas, ou seja, você acredita mesmo que aquilo ali é o final, é o fim do império, como a gente diz, né, em expressão popular, aquilo ali, você tá vivendo o fim do império, que aquilo ali não vai durar por muito tempo, você tá mais ou menos no ano 1000, você tá esperando, fala assim, não, deu um atraso aqui, mas acho que o apocalipse vai começar logo logo, e de repente vem um monte de gente cruzada que consegue expulsar os muçulmanos que o seu imperador não consegue. Quem que você vai tratar como herói? Tá? A primeira coisa que você devia pensar, você olha e fala assim, qual é a situação do cristão bizantino? A conversão ao catolicismo ali é brutal. Os caras chegam e falam assim, são esses os tais dos católicos? Então vamos nos converter. Eles chegam com conhecimento muito maiores, porque, assim, boa parte daquela galera era analfabeta. E outra coisa que a gente precisa lembrar, você tá falando que é imperialismo? Então, pensa numa coisa, quem é que guerreia na ordem social feudal da Europa
Você tem ali o laboratório, né? O cara que fica ali trabalhando é o trabalho de mão mesmo, né? Não existe ainda o trabalho mais intelectualizado que vai começar a surgir nas cidades. Quem ouviu o nosso famoso episódio sobre o nazismo sabe, né? Como é que as corporações de ofício foram lá dar ofício para um ofício cada vez mais intelectual e vai começar a questionar o poder da igreja, o poder das universidades ali, num movimento extremamente urbano que depois vai gerar o renascimento. Mas o cara no campo, ele tem... É o servo, né? Eu tava esquecendo a palavra. O servo, ele pode trabalhar. Tem aqueles que rezam. Então, ele é o laboratório. Tem os que rezam, oratório. Quem é que guerra? Belatório. Era o cara que tinha terra. Era o cara que protege a própria terra. O senhor feudal era uma tradição do feudalismo, uma coisa assim que você, na hora que você pensa, você fala assim, meu, que coisa nojenta do Katsu. Mas o senhor feudal, quando ele tem carne, que era uma coisa assim só pros nobres, tem um javali, eu já fui comer o javali achando, nossa, comida de nobre deve ser uma maravilha, é uma porcaria, qualquer porco ganha, porque o javali, ele é musculoso, né? Ele não fica adquirindo gordura parada em calha, ele é troncudo e tal. Então, assim, o javali, ele é muito duro, é uma carne muito dura. Mas quando tiver um javali, um falcão, uma pomba, etc., ele corta a carne com a mesma faca que ele mata inimigo. Então, tipo, é uma coisa assim pra mostrar com o poder dele. Ele nem limpa a faca ali de sangue, ele corta a carne que ele vai comer com a mesma faca. Então, ele é o Bellatori. Se você é um Bellatori que tem terras na Europa e você vai guerrear lá na Terra Santa, você tá querendo fazer império? Me fala então que império que é esse, porque na história que eu conheci, inclusive naquela história de vestibular que todo mundo, esse reducionismo que todo mundo conhece, eu nunca ouvi falar de um império francês, de um império inglês, de um império sei lá mais o que, na Idade Média. Não tinha isso. O império ali no Oriente Médio, eles não fizeram. Só que aí você vai lá, chama simplesmente cruzar, fala assim, nossa, que termo pesado, né? Como causa uma impressão, nossa, esses caras de hoje em dia aí, essas falanges da alt-right brasileira, como se esse termo fizesse sentido, né? A gente também fez um episódio explicando o que é alt-right, é um fenômeno exatamente americano. Se você é um cara da alt-right nos Estados Unidos, na hora que você sai dos Estados Unidos, aquilo ali deixa de ser alt-right, porque aquilo ali só funciona nos Estados Unidos. Alt-right inclui libertário, inclui católico, ou seja, na hora que você vem pra cá, deixa de ser alt-right. Esses caras, eles não percebem a burrice que eles estão falando ao dizer, por exemplo, que as cruzadas foram imperialistas. Elas são uma ação defensiva e atrasadíssima, tá? Então, eles acabam... Bom, foi um chamado, né, do imperador. Você vai ver a descrição, como é que chama isso aqui? Não é nenhuma bula. Na verdade, assim, eram testemunhos de época que falaram assim, ó, o que o imperador disse no concílio foi tal, no concílio de Clermont. Você não tem um discurso completo dele, também as fontes históricas da época, né? Você tá pensando no ano 1000 ali, elas são discutíveis, só que assim, é um discurso extremamente coerente que você consegue fazer reunindo várias fontes. Sabe quantas menções ele faz a converter os muçulmanos? 0. Um belo e rotundo 0. Quer dizer, tudo isso que a gente diz que são conversões forçadas, que era um domínio de terras, que não sei mais o que, igual se faz com a Palestina hoje, né? Quer dizer, você inventa que existe um país chamado Palestina, que nunca existiu antes. Você inventa que eles têm uma unidade como povo, sendo que eles nunca vieram do mesmo lugar. Você domina uma terra que está há 5.000 anos com população judaica e fala assim, olha, você sabe que se eu abrir a porta aqui e ver um judeu do outro lado da rua, fere meus direitos humanos. Então você vai lá, chama a ONU e a ONU fala assim, não, mas realmente, né, assentamentos judaicos, que é um assentamento judaico, um bairro onde moram judeus, um assentamento judaico aqui na Palestina, fere os direitos humanos, vamos ter que fazer aqui uma resolução contra Israel. Então, quer dizer, e as pessoas falam isso, defendem a Palestina, defendem que um assentamento judaico, ou seja, tem um judeu no seu bairro, fere os direitos humanos, que é um absurdo, que o sionismo é uma coisa horrível, e falam que o nazismo é de direita, né? Óbvio. E nós que somos pessoas burras que não estudaram a história como eles estudam, como se a gente não tivesse conhecido toda essa história antes, né? Toda essa visão reducionista. Mas, bom, no final das contas, voltando aqui para as cruzadas, o próprio Papa Urbano, ele vê que aquilo ali está se expandindo. Quer dizer, a expansão islâmica em relação a o que foram as cruzadas, você pode pegar um mapa, tem mapas disso na internet, procura em inglês, assim, ó, conquistas árabes versus conquistas cruzadas.
As árabes, as muçulmanas, elas dominam da Bósnia, onde que é hoje a Chechênia, por exemplo, a Ucrânia, sabe, que também tem população muçulmana. Tudo muçulmano loiro de olho azul, a gente já falou disso aqui. Tudo muçulmano loiro de olho azul. Bósnia é de eslavo, quer dizer, tipo, você olha lá pros caras, aquele olho azul assim, mas sabe, que é quase branco, muçulmano. Tá? Então não vem dizer que isso aí também tem alguma coisa a ver com raça. Eles dominaram dessa região até a Somália, até a Etiópia. Eles dominaram isso, o sul da Espanha, Portugal, assim por diante. O que as cruzadas fazem são pequenos assentamentos pontuais, uma pontinho, assim, não é uma dominação, são pontinhos. E o que acontece? O Papa, ele lembra, né, da destruição da Igreja do Santo Sepulcro. Ele fala, ó, que vos sirva de estímulo o Santo Sepulcro de Nosso Senhor e Salvador, ora em poder de nações sórdidas, e os demais lugares sagrados hoje tratados com ignomínia, irreverentemente imaculados com as imundícies dos sórdidos. Ele fala, né, que é uma raça do reino persa, uma raça amaldiçoada, uma raça rompida com Deus, uma geração de coração desacertado e espírito avesso ao Senhor. Obviamente, quando a gente ouve a palavra raça, assim, dói aos nossos ouvidos. Você fala assim, nossa, mas dá a impressão que é um racismo. O Eric Voegelin, que a gente sempre cita aqui, o primeiro, salvo engano, o primeiro livro dele, né, Rasse und Stadt, ele tá lá falando que a ideia dos nazistas, esse racismo moderno, ele nunca teve a ver com o que foi dito como raça pelos séculos anteriores. Quer dizer, quando você fala em raça nessa época aqui, você não tem essa visão de hoje, porque este racismo moderno, ele depende justamente da biologia moderna. Muita gente, tem muitas críticas ao Charles Darwin, que muita gente evolucionista, né, vai lá e fala assim, não, né, até o debate que eu tive com o Dennis Burgerman, né, no Morning Show, que ele supostamente fez aulas do Olavo, ele vai lá, assim, na hora de falar o Olavo, ele não gosta muito do Darwin, e ele fala que ele não se posiciona em relação à evolução. Então ele não sabe se a Terra tem milhões de anos, ou se as espécies evoluíram umas das outras, ou se as espécies são fixas e a Terra tem 5.000 anos. Eu fui lá, parei ele na hora e falei assim, peraí, uma coisa é você falar que você não tem uma posição sobre evolução. Esse negócio de 5.000 anos aí foi uma adição sua. Quer dizer, muita gente naquela época já, tá? Nessa época aqui, antes do Renascimento, já tinha visão da Terra com milhões de anos, pelo menos milhares de anos, assim por diante. Você tinha interpretações que implicavam isso. Quando você pega a tradução dos termos hebraicos na Bíblia falando disso, vários deles são dúbios, são termos que vão lá falar assim, olha, é o dia ali que não significa 24 horas, assim por diante. Então, nessa época aqui, não tinha esse conceito de raça como a gente tem hoje. Não tinha. Esse conceito foi completamente tirado do Charles Darwin. Então é por isso, por exemplo, que o Olavo não gosta muito do Darwin. Na hora que você vai ler, de fato, a origem das espécies, você começa a ver assim, peraí, a forma como ele trata os negros é do tipo, é uma raça não evoluída, os brancos evoluíram dos negros. Quando você pega, já ofendi muita gente com isso aqui, mas quando você pega o Allan Kardec, ele fala basicamente a mesma coisa, quer dizer, por que a África hoje é um país subdesenvolvido? Ele trata mais ou menos como o cristão trata o inferno, fala assim, essas são pessoas que pecaram no passado, que fizeram coisas ruins, então elas estão lá sendo punidas. Os povos europeus super desenvolvidos são basicamente o lugar para onde as pessoas boas vão depois que morrem, né? As pessoas vão para Islândia. Então, este conceito aqui é um outro conceito, só que ele tava falando, né? Pode doer os ouvidos, mas leva isso em consideração. Ele não fala em nenhum momento de converter os caras. Ele não fala em nenhum momento. Então, no final das contas, a gente tem uma visão das cruzadas completamente invertida. Quer dizer, você fala assim, não, os muçulmanos estavam lá quietinhos nos cantos dele, não fazendo nada demais, porque você sabe como é que o país muçulmano é, pura paz, todo mundo se trata assim com maior feminismo, com maior multiculturalismo, com todas as benesses de uma sociedade matriarcal, né, porque lá não tem patriarcado, e de repente os católicos foram lá invadir e saíram matando todo mundo pelo meio do caminho, fizeram conversões à força e arrancaram o dinheiro dos caras. Problema é meio, no mínimo dos mínimos, sabe, meio bizarro. Hoje em dia, né, já que a gente acabou de falar da Bósnia, a gente precisa lembrar que essa ideia de cruzado, tá, de um cruzado, ela permanece na mentalidade muçulmana.
A gente falou do episódio, tem um episódio aqui, esse foi um dos que eu mais gostei de fazer, que é como pensam os muçulmanos. Nesse episódio eu tô mostrando assim como é que é a diferença de pensamento do cristão pro muçulmano, até, salvo engano, eu comento essa mesma coisa. Quer dizer, se você é um ateu hoje, você vai falar assim, mas isso aí é pra mim, não tem nada a ver, eu trato tudo pela matéria, então essas discussões teológicas aí não tem nada a ver. Pera aí, se você é um ateu hoje, você depende do cristianismo, você depende de uma sociedade cristã. A sua ideia de continuidade do tempo, ela depende do cristianismo. A sua ideia de filosofia grega depende do cristianismo. A sua ideia de como você enxerga questões como espaço, questões como causalidade depende do cristianismo. Porque no islamismo isso é diferente. Em primeiro lugar, o islamismo ele não tem uma ideia, de fato, de que o tempo, o terreno, ele é de fato histórico, como a gente chama no cristianismo. Ele é um tempo que ele está sempre remoendo, sempre rememorando aquilo que o Maomé fez. Então, por isso que assim, quando você digita Hégira no Google, vão só falar da Hégira islâmica. Agora, se você vê uma série, por exemplo, como Homeland, tá? Na hora que você vê a discussão entre os terroristas, ele fala assim, não, o que a gente precisa fazer aqui nesse ano? Este ano nós precisamos fazer a Hégira, ou seja, neste ano nós precisamos fazer aquilo que Maomé fez, porque este é o ano em que Maomé está fazendo agora, de fato, neste momento. Eles tratam isso como uma repetição eterna da vida do Maomé. Inclusive a forma como você decreta jihad também. Você vai lá e fala assim, mas se Maomé decretou jihad naquele momento, este momento aqui a gente está interpretando como análogo, a gente tem que fazer a mesma coisa. Causalidade. Tipo, Deus, o Deus cristão, ele é logos, ou seja, ele é o dom da palavra, ele é um Deus da lógica, ele é um Deus da razão. Ele é um Deus que você consegue interpretar de fato. Ele permite a bondade, porque a vontade dele é a vontade, é a própria bondade. Deus é bom. Maomé não. Maomé, a coisa acontece, tipo, você pensa numa coisa idiota, assim, tipo, caiu uma caneta na hora que você solta a caneta cai no chão. Para um pensamento cristão, é porque Deus criou uma lei, como a lei da gravidade, como as leis das forças físicas, que faz com que isso aconteça sempre. Pro islamismo, não. Se a caneta cai na hora que você solta a mão, foi porque Allah quis. Então você não estuda tanto, com tanta profundidade, ciências. Em sociedades islâmicas. Pra você ter uma ideia, teve mais livros traduzidos para o espanhol no último ano do que livros traduzidos para o árabe nos últimos milênio, tá? Tô comparando um ano com 1000. Porque eles não têm essa produção científica tão grande, eles ficam só rememorando e redecorando o Corão, porque lá tudo vontade de Allah. Então se caiu, é vontade de Allah, não tem uma lei fixa. Se algum dia Allah quiser, você vai soltar a caneta e a caneta não vai cair no chão. Então, quando você fala hoje, você vê em série, você vê em discurso, os discursos daquele Jihad John, né, que era um cara britânico, que ele falava com inglês britânico e tava no Estado Islâmico. Na hora que você vai ouvir o que os caras dizem, eles falam até hoje, cruzado, quer dizer, às vezes um jornalista, ele fala assim, isso aqui é um cruzado. Tipo, eu tô interpretando como uma continuidade, uma manutenção daquele tempo das cruzadas. Ou eles usam até mesmo o termo romano. Por que você usa o termo romano? Primeiro lugar, porque as cruzadas partiram do Papa. O Papa estava em Roma. Segundo lugar, essas cruzadas foram para fazer a manutenção da segunda Roma, que era Constantinopla. Para proteger a segunda Roma. Então, americano hoje que vai pro Afeganistão, na hora que o afegão vai lá, tipo, discutir lá porque que ele entrou na Al-Qaeda, etc., ele fala em inglês, ele fala, você é um romano. Os americanos não entendiam nada disso. Na hora que aconteceu, ele falou, por que esses caras estão me chamando de romano? O que tem a ver? Quem que é a nova Roma deles? Eles chamam os Estados Unidos hoje de Roma, porque ele fala assim, é um novo cruzado. Aliás, já que a gente tava falando da alt-right, né, já que a gente tá falando desses imbecis de hoje em dia de internet, que não entendem nada do que eu tô falando, não entendem nada, assim, os caras têm uma capacidade de entendimento disso aqui nula. Mas vão lá falar assim, nossa, olha, tem gente aí que se acha cruzado, servidor público, que posta Deus Vult. Nossa, que absurdo, não sei mais o que. Essa turma aí, esse bando de ignorante, não tem o termo melhor, esse bando de ignorante completo, eles acabam chamando uma pessoa que usa o termo como Deus Vult, sem perceber, tá fazendo um super elogio. Então, é a mesma coisa que você fala assim, essas pessoas aí que estão combatendo o nazista. Pô, que bom, que coisa maravilhosa. Essas pessoas aí, o exemplo que eu dou, por exemplo, guerras médicas, sabe? Uma coisa que aconteceu lá, tipo, 2000 e poucos anos.
Você tem que torcer pros gregos, porque senão você não tem filosofia. Você não tem teatro, você não tem esses conceitos hoje de, tipo, inclusive democracia, uma palavra que vocês sempre gostam de usar, sempre errado, o tempo todo. Você não tem nenhum desses conceitos, porque eles não chegam pra gente. Tá? A gente depende. Se a gente quer tirar foto de biquíni, a gente depende das cruzadas. Se você quiser ter filosofia, você depende dos gregos ganhar as guerras médicas. Leia os livros lá torcendo, falando, gregos, ganhem, 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 expulsem os persas, expulsem os persas. Tudo isso. Então, quando você olha pra hoje, esses terroristas de hoje, na verdade eu não gosto do termo terrorista, eu prefiro jihadista, né? Até o Felipe Martins falou aqui no episódio sobre como combater o terrorismo. Ele explica perfeitamente bem. Não dá pra usar o termo terrorista porque o Estado Islâmico nem sempre tá fazendo atentados terroristas. Ele às vezes tá fazendo puramente jihad. Ele tá lá na guerra, franca. Cadê o terrorismo? Terrorismo é uma coisa, a guerra é outra. Então, aqui voltando no que eu ia falar a respeito dos Balcãs, naquela época, então, quando apareceram os cruzados, a primeira cruzada conseguiu conquistar tudo. Assim, foi conquistando tudo. Inclusive, ela conseguiu chegar perto de Jerusalém. Abriu os portões da cidade, tudo quanto é muçulmano fugiu, porque o aparato militar europeu era muito melhor. Né? Você vê aquelas sopas dos cruzados, quer dizer, o cara tá coberto de metal de cima a baixo. Os muçulmanos, apesar de serem sempre em maior número, eles tinham arco e flecha, cimitarra, um aparato militar, uma tecnologia que era muito menor do que o do europeu daquela época. Hoje em dia, a mesma coisa. Você veja qualquer filme de guerra que se passa no Afeganistão, que você passa qualquer por aí. Mas o que acontecia? Na hora que eles percebiam que estavam perdendo, os muçulmanos, eles decretavam jihad. Decretando jihad, você vai lá, faz todos os povos ao redor de você, inclusive de muito longe, a correr. Homens e mulheres inclusos, tá? Aliás, uma coisa que os palestinos fazem até hoje, né? Coloca criança ali na frente, coloca criança com colete explosivo, coloca as mulheres na frente dos homens, porque assim você não consegue atirar direito. E na década de 90, tá? Na década de 90... aconteceu uma crise nos Balcãs. Quem viveu os anos 90 lembra de uma notícia atrás da outra sobre a OTAN. Nos Balcãs, uma coisa que ninguém entendia direito, luta na Chechênia, separatismo, Afeganistão começou a ter todos esses problemas, Bósnia, né, que era o que eu ia falar. E de repente, eu vou ler um trecho aqui de vocês, do Robert Spencer, contando isso. Ele falou assim, ó, um proeminente comandante jihadista bósnio, Abu Abdel Aziz, explicou que voou para lá depois de se encontrar com várias autoridades islâmicas da Arábia Saudita. Eles todos, informou o comandante, sustentam o édito religioso de que lutar na Bósnia é lutar por tornar suprema a palavra de Alá e proteger a castidade dos muçulmanos. Disse Alá: se fiéis vos pedirem socorro em nome da religião, estareis obrigados a prestá-lo. Corão 872. É, portanto, nosso dever religioso defender nossos irmãos muçulmanos onde quer que estejam, caso venham sendo perseguidos por serem muçulmanos e não por outra razão. Antes, durante e depois da guerra de 2003 no Iraque, para lá fluíam jihadistas vindos de toda parte, inclusive de alguns lugares inesperados no final de 2003. No final de 2003, um secretário de segurança público alemão notou que, desde o fim da guerra, tem havido grande movimentação de extremistas islâmicos partindo da Alemanha e de toda a Europa com destino ao Iraque. Quer dizer, quando você decreta jihad para você se defender, você vai lá e fala assim, você chama todo mundo de cruzado, você fala a vontade de Deus, olha só que ironia, né? Você fala assim, a vontade de Alá agora que você guerreie, e todo mundo vai pra lá, inclusive muçulmano que é alemão, muçulmano que é europeu, muçulmano que é bósnio, eles estavam lá todos lutando junto com o Estado Islâmico. E os americanos pouco entendendo disso. O Eric Fagner, aliás, ele fala que todas as crises políticas, elas são todas crises simbólicas. Quer dizer, um país ele tá em risco muito sério quando os símbolos que ele usa para interpretar a realidade, a língua dele, a cultura dele, todas essas coisas que são símbolos de entendimento, eles entram em crise e não conseguem explicar mais. Veja o que é o caso da gente tentando entender as cruzadas hoje. Quer dizer, as pessoas reclamam de alguém que vai lá e fala assim, eu gosto de cruzada, precisamos de uma nova cruzada para salvar o Ocidente. As pessoas acham isso negativo. As pessoas vão falar assim, nossa, que absurdo, que radical, que absurdo. Meu filho, é a mesma coisa que falar assim, nós precisamos combater o nazismo. Aí todo mundo vai lá, vai concordar. Se eu falo, vamos combater o comunismo, nossa, aí vira o caos. Se eu falo, nós precisamos de uma cruzada, aí todo mundo associa isso a uma coisa ruim.
associa isso a uma tortura brutal. Eu vou só completar a história da primeira cruzada, tá? Eu completei a história, né? Isso aqui é só uma apresentação muito geral, assim, mas muito geralzona mesmo, por si, que é do que aconteceu pra gente ter essa visão de que as cruzadas são colonialistas, por exemplo. Primeiro problema, quando os cruzados começaram a construir seus entrepostos ali no Oriente Médio, ou seja, os caras começam a se assentar, falam assim, olha, a gente não vai voltar e tal. Até alguns muçulmanos que conheciam a Europa falaram, é melhor você viver em sociedade cristã do que em sociedade muçulmana. Por exemplo, o muçulmano espanhol Ibn Jubayr, ele constatou que quando ele atravessava o Mediterrâneo em destino a Meca, na década de 1180, os muçulmanos estavam melhor, em uma situação economicamente melhor em terras dos cruzados do que nas terras islâmicas. O que foi que aconteceu? Ó? O tal do Papa, aliás, do imperador, que pediu ajuda, que aí vai causar a primeira cruzada, né? O Aleixo I Comneno. É Comneno. Tudo junto, Comneno. Ele chama as cruzados vão lá, conseguem conquistar expulsar todos os muçulmanos, e eles ganham muito apoio. Em primeiro lugar, eles são ortodoxos, tá? Bizantinos são ortodoxos. De repente o cara não gosta mais de ver tanta gente se convertendo ao cristianismo católico. Quer dizer, o cara larga a religião dele e vai pra outra religião, que o cara fala assim, mas peraí. Então, parece que esses caras vieram aqui pra isso. Não foram, como eu disse. Quando você expulsa uma ameaça, quem fica com todo o mérito é você. Segundo lugar, tem uma visão dizendo que as cruzadas foram gananciosas. Quer dizer, os caras foram lá simplesmente por uma dominação econômica. Bom, se você fosse para uma cruzada, a sua chance de voltar era bem pequena, tá? Quando você vai pra guerra, você sabe disso. Imagina o que é uma guerra medieval. Segundo lugar, lembre-se, eu vou falar pela terceira vez, lembre-se, quem é que faz guerra? Senhor da guerra, senhor de terras na Idade Média. Não é o campesino que vai pra lá, não é o servo. Os primeiros que vão ocorrer, na verdade, você quer saber quem foram os primeiríssimos de fato? Teve uma soldadesca extraoficial chamada de Cruzada Popular. Eles mal chegaram lá, foram massacrados. Mas os aristocratas, que eles só pensavam em caça, você vê até hoje, né, diversão, até hoje antes da Meghan Kelly, até hoje, um aristocrata verdadeiro, qual que é a diversão dele? São esportes que imitam guerra, então luta, corrida, caça, tudo isso que imita a guerra, que é pra ele ser um grande líder militar, até hoje, né, até hoje sabendo que o príncipe Charles nunca iria pra guerra. Mas eles foram lá como senhores da terra. Então eles queriam voltar. Eles não queriam fazer nenhuma cidade nem nada. O que acontece é o seguinte. Quando os cruzados chegam lá, acontece um pequeno problema. Que eles fizeram um cerco de 5 semanas em Jerusalém. Eles adentram Jerusalém em 15 de julho de 1099. Tá? 1099. Só que é o que acontece, Jerusalém também, lembre-se sempre, né, as cidades são muradas, por isso que tem uma certa proteção, etc, etc. Só que, depois deste cerco, aconteceu um pequeno problema, que foi, eles tomaram Jerusalém, e eles estavam esperando as forças também dos ortodoxos, falando assim, venham salvar a gente. Os ortodoxos, esse imperador Aleixo, ele não manda. Ele simplesmente desencana, fala assim, peraí, esses caras não vão aguentar nada, nossas tropas vão lá matar um monte de muçulmanos e se matar à toa, então deixa esses caras morrerem, pelo menos assim a gente consegue pegar os caras na retaguarda. Os cruzados, obviamente, ficaram um pouco bravos com essa ideia, falaram assim, bom, já que vocês querem fazer assim, o negócio é o seguinte, nós estamos aqui por nós mesmos. Eles conseguem segurar heroicamente um cerco com muito mais homens do que eles tinham, e eles passam a simplesmente ignorar as ordens do Aleixo, as ordens dos ortodoxos, dos cristãos ortodoxos. Então você vê isso aí, qualquer filme de guerra, quem gosta de filme de guerra tá acostumadíssimo com isso, quer dizer, você chega lá, salva uma tropa inimiga, na hora que você espera sem algum contraponto, o cara vai lá e fala assim, você que se vire aí, sabe, problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. Obviamente, começa a ter um racha muito grande. E, de novo, quem tava conseguindo conter, quem tinha um exército bom, eram os cruzados. As pessoas começam a se converter ao catolicismo por causa disso e por causa das ordens itinerantes que estavam lá juntos.
tá? Dos caras. Algumas, inclusive, de espada em punho. Então, assim, a visão que ficou, tipo, a Igreja Católica foi lá pra converter todo mundo à força. Não há nenhum momento que você tenta converter islâmico. Sabe quando que você vai tentar converter islâmico na força? Ou pelo menos fazer um trabalho de conversão, porque não tinha trabalho de conversão. Chegar lá e falar assim, olha, se convertam ao cristianismo, não sei mais o quê. No século XVIII. Então, pra você ver como é que a nossa visão sobre as cruzadas tá completamente, assim, burra mesmo, mongoloidemente errada. No final das contas, eles superaram essas desvantagens, tomaram Antioquia, tá, que foi uma das principais cidades ali de importância para as cruzadas, renunciaram os acordos com o Aleixo, e eles começaram a montar seus próprios governos. O que acontece? Aí você vai falar assim, tá, mas governo não é colônia? Então, cara, o problema é o seguinte, quando você pensa nessa ideia de colonialismo, você tá pensando, de novo, na situação, né, metrópole e colônia. Por isso que eu falo assim, colonialismo e imperialismo são dois termos que eles são usados mais ou menos de uma maneira quase como sinônimos, sobretudo na linguagem popular, não são, e eles são confusos, eles não descrevem a realidade, quer dizer, a gente tá numa crise simbólica aqui muito séria pra tentar entender um caso como esse. Quando você usa um termo como colônia para descrever o que estava acontecendo ali, você não está conseguindo explicar direito o que de fato estava sendo feito, porque você não chegou lá nos muçulmanos e aplicou seu próprio sistema. Você chegou como um católico, como um cruzado, você olha para aquela região e fala assim, eu vou montar aqui uma pequena cidade, uma pequena comunidade para a minha própria turma. Você começa a crescer, obviamente, são cidades já antigas que tinham cristãos de tudo quanto é denominação, mas como eu sempre falo, quem mais dominava ali eram os ortodoxos. Alguns desses, inclusive, eram dessas igrejas que a gente pouco se lembra, porque assim, a principal igreja católica do mundo é a Igreja Católica Apostólica Romana, esse é o nome completo da igreja. Existem outras igrejas católicas também. Por exemplo, a Igreja Católica Armênia, tá? Então você fala assim, eu sou um católico do rito romano. Existe aqui em São Paulo, no bairro da Armênia, por sinal, uma igreja fundada por armênios que estavam fugindo dos turcos de novo na Primeira Guerra. Os jovens turcos, né, que saíram matando todo mundo, fizeram o primeiro morticínio, salvo engano, o primeiro morticínio a superar 1 milhão de vítimas, né, o massacre dos armênios na Primeira Guerra. De novo, querendo definir o que é um país, o que é um império, etc., com termos errados. Então pensaram, bom, se esses caras aqui são cristãos, a gente vai ter que matar todo mundo porque o nosso país vai ser muçulmano. Os armênios aqui fundaram uma igreja católica de rito armênio, quer dizer, ela não segue a mesma liturgia da gente, mas é uma igreja católica. Quer dizer, boa parte dessas comunidades que foram formadas começaram a reunir justamente os cristãos, e os cristãos que estavam mais próximos. Então, por exemplo, Igreja Católica Armênia, na hora que vê, ou Igreja Católica da Síria, vai tender a ter um contato maior com os cruzados. E as igrejas ortodoxas, assim, uma mais próxima da outra, vão também tentar se entender. A Igreja Copta, que é muito forte na Grécia, quando os cruzados também vão chegar por ali, ela vai se entender muito melhor com os católicos do que os ortodoxos. E assim por diante. Então, quer dizer, você tem uma série de relações que alguns deles vão acabar justamente fundando cidades, inclusive. Mas, assim, boa parte dessas comunidades eram comunidades dentro de cidades que você não tinha um poder político local muito forte, como eu disse ali no começo, em que você começa a ter um poder ali e falar assim, olha, nós estamos aqui montando nossa própria comunidade, montando nossa própria economia, vão casar, inclusive, ter tios que são, ter sogros e parentes que são muçulmanos, eles começam a conversar com os sarracenos, começa a ter um grande processo de conversão, assim por diante. Depois você vai ter diálogos com os mouros, você vai ter tratados comerciais, quer dizer, é a coisa mais normal do mundo, você não precisa ir muito pra frente. Agora, eu quero saber em que momento você viu procura ali nos éditos do Papa Urbano, alguma espécie de conversão forçada, alguma espécie assim de ideia de você mandar dinheiro, você conquistar, arrancar dinheiro dos muçulmanos, dessas terras, e mandar pra igreja. O que acontecia muito é o seguro, tá? Você tem um livro que é a respeito da história do seguro. A Suíça vai virar o que ela é hoje, mais ou menos,
Ela começa nessa época, porque você começa a falar assim, ó, se você é um dono de terras aqui na Europa, você vai pra guerra, você vai ter que fazer um seguro aqui pra não virar morticínio entre seus filhos. Então a ideia do seguro começa a crescer bastante, a ideia de juro, né, isso vai dar muitos problemas ali, inclusive com judeus logo logo. Mas você não tem essa ideia de você converter alguém à força, você foi salvar aquelas terras de virar um Estado Islâmico. É uma coisa ruim? Quando você me chama de cruzado, então você tá querendo me chamar de radical, mas você tá tentando me ofender. Agora, o pior dos piores, a gente vê hoje em dia gente que se diz conservadora, gente que se diz de direita, gente que se diz cristã, tá? Cristã de qualquer denominação, falando, nossa, porque agora, né, tem gente aí usando o lema de cruzado. Agora eles acham que eles são cruzados. Onde já se viu isso? Meu filho, se você... E o cara vai lá, no momento seguinte ele fala assim, não, porque nós somos democratas, né? Eu adoro usar essa palavra como tudo, né? Tipo, o café tá bom, é um café bem democrático, né? Inclusive o Denis falou isso, né? Tipo, se você tem uma visão boa... democrático. O cara usa esse termo e ele reclama das cruzadas. Ele depende das cruzadas pra tudo. Tá? Ele depende das cruzadas pra tudo. Enfim, eu quero mostrar que assim, você não pode ser conservador, você não pode ser civilizado, na verdade. Você não pode ser um conservador, você não pode ser uma voz de direita se você reclama de alguém usar um lema como Deus vult. Simplesmente você depende dele pra ter liberdade. Você tem, o que manteve qualquer ideia de liberdade no Ocidente foi alguém pegar uma espada, parar de sentar a bunda na cadeira, ficar no Twitter o dia inteiro, pegar a espada e lutar contra sarracenos. Entendeu? Então eu quero aqui terminar nossa pequena exposição sobre assim, os motivos que levaram às cruzadas. A gente ainda pode falar sobre as consequências delas, sobre vários outros efeitos, mas a gente vai aproveitar algumas outras oportunidades. Eu queria aqui só mostrar pra vocês, de fato, o que são essas cruzadas, tá? E por que você, assim, se você se considera uma pessoa não comunista, não muçulmana, uma pessoa que gosta de liberdade, você precisa elogiar todo mundo que usa um termo como Deus vult. Porque é a vontade. O que eu ia completar, né? Como eu iria concluir. Deus vult mostra a vontade de Deus numa questão teológica confundida com a própria bondade. Ou seja, vontade de Deus e bondade são praticamente a mesma coisa. No islamismo, não. Allah está acima, inclusive, da ideia de ser bom. Allah, se ele quiser ser mau, ele pode, porque lá a vontade é tudo. Allah não é um Deus que é logos. O Deus cristão é. Tanto que o Deus cristão ele pode ser analisado pela filosofia aristotélica o tempo todo. Basicamente, os muçulmanos vão ter um averroá que vai tentar fazer uma coisa como essa e depois todo mundo vai lá, ignora todos esses ensinamentos e vão fazer aquela leitura islâmica que eu falei. Então, gente, olha, se você lê, se você segue no Twitter, se você segue no Facebook, se você tá acostumado a ler uma pessoa que critique, uma pessoa sobretudo conservadora, que se diga conservadora, e critique um cruzado, que critique um templário, que critique um Deus vult, para de seguir essa pessoa. Essa pessoa não sabe nada, não vai te acrescentar nada à sua vida. Gente, eu queria aqui, como pós-fácil, lembrar vocês, na semana passada eu não gravei o Guten Morgen por uma burrice minha. Eu entendo o suficientemente bem de cruzadas, mas eu não entendo o suficientemente bem da minha agenda. Geralmente eu gravo esse podcast na quinta-feira e naquela semana eu falo assim, bom, que dia que a gente vai gravar? Quinta-feira? Tá confirmado? Eu falei, claro, tá confirmadíssimo. Ó, quinta-feira. O estúdio aqui cuidou de fazer todas as outras coisas nos outros dias e deixou a quinta-feira pra mim. Eu tinha esquecido que eu iria viajar na quinta-feira de manhã. Eu fui pra Paraíba. Eu fui pra Campina Grande. Eu fui palestrar com meu amigo Taiguara Ferreira, que ele é um dos escritores do Senso. Inclusive, ele tem um texto no Senso em Comum a respeito do processo do Ustra, tá? Que todo mundo diz, o Ustra é ditador, né? Se alguém cita bem o Ustra, nossa, é o primeiro confirmado ditador. Ele explica o processo, você vai ver. Você termina aquele texto falando, realmente... E olha que eu não gostava disso quando o Bolsonaro fez o voto homenageando o Ustra. Eu falei assim, cara, que coisa tosca do cacete. Eu ainda acho que foi uma coisa tosca do cacete, eu não mudei de opinião. Mas você vê que o processo do Ustra ali era uma coisa assim, bem complicada. Não era, assim, a única prova que você tinha, na verdade, é uma mulher que diz que ouviu a sua voz. Então é pra você ver o nível da coisa, né? E a esquerda, tipo, acha que o Lula foi condenado sem provas, esse tipo de coisa. Você imagina se fosse falar isso a respeito do processo do Ustra. Mas enfim, eu queria só falar pra vocês que eu fui pra Campina Grande, que por sinal é entreposto comercial do Nordeste, com uma turma que é do Instituto Borborema.
eles são, talvez, eu tô tentando que o Centro-Sul aqui os conheça, porque eles, eu vou dizer assim, dos melhores escritores do Brasil, eu fiquei impressionado como boa parte deles, sempre eles estiveram no Nordeste, inclusive os escritores paulistas aqui de 22, eles eram quase todos de Pernambuco. Sempre estiveram no Nordeste, porque o Nordeste tem um vocabulário muito mais rico do que o nosso, né? Aqui a gente fala, eu vou, eu volto. Lá você toma um ônibus, você retorna, não sei mais o que. Eles têm um vocabulário muito mais rico, mas eles são as pessoas que mais estudaram a obra do Olavo no Brasil. Assim, se existe um Instituto Olavo de Carvalho hoje, deveria ser o Instituto Borborema. Espero que o Olavo algum dia dê uma chancela a eles por isso. E eles são fantásticos, assim, são os caras, assim, extremamente estudiosos. Vocês pegam lá a galera que faz Instituto Borborema, siga todo mundo no Facebook, no Twitter, veja as palestras dos caras, veja os cursos que eles dão cursos, assim, de alfabetização, de formação musical, tudo, baseando-se na obra do Olavo. Eu acho que eles não são muito pouco conhecidos fora de lá. Então eu dei uma palestra, né, pra eles falando sobre positivismo, junto com meu amigo Taiguara. A última vez foi com o Pedro Augusto, foi sensacional também. Taiguara falou sobre positivismo no Brasil. Pedro Augusto, há 2 anos, ele falou sobre a obra de George Orwell. Eu tinha falado há 2 anos a respeito de alguns usos da linguística para criar um totalitarismo enquanto está todo mundo elogiando a democracia. E dessa vez eu também falei sobre a tecnocracia. Inclusive eu fiz um curso, eu já tenho um curso, né, com eles que vocês podem se cadastrar, curso do Instituto Borborema. Entra lá e veja os cursos. Tem curso do Francisco Scorsin, curso do Felipe Martins apresentando a obra do Olavo de Carvalho, curso do Rafael Falcão, curso de um monte de gente, e tem lá um curso meu de Infowar, né, explicando o que é linguística, porque todo mundo fala assim, nossa, você sempre fala de linguística e tal, mas como que é isso? Eu vou falar assim, pouca gente sabe de fato o que é linguística, com o que ela trabalha, né, acho que é uma filosofia da linguagem, uma coisa assim, não tem nada a ver. Então eu lá tô explicando os usos da linguística na linguagem política, né? Uma coisa que eu comecei a fazer a partir do meu livro. E agora eu fiz um curso a respeito da filosofia do Eric Fögling, né? Sobre ideologias, sobre essas questões, a partir da obra do Fögling. Eu não fiquei falando do Fögling o tempo todo, até comento de Husserl e etc. Eu não tô fazendo uma análise grande da obra do Fögling, tô usando ele ali como pano de fundo para explicar as ideologias modernas e por que a gente tá criando o Estado tecnocrata. O grande problema agora, que a gente conseguiu escorraçar a esquerda do Brasil, é que a gente tá criando um Estado tecnocrata, como eu já comentei, né, do livro Estado Tecnocrata aqui algumas vezes. Aliás, também conheço o Lorival, outro grande escritor do Brasil, ele lá do Maranhão, que a editora dele, né, Resistência Cultural, não lembro se é dele de fato, mas ele já trabalhou lá, que editou esse livro, né, o Estado Tecnocrata, que eu citei aqui algumas vezes. Também conheçam o Lorival Souza. E o pessoal do Instituto Borborema vai lançar isso logo, vocês entram lá no institutoborborema.com.br e conheçam o trabalho deles, porque assim, é uma coisa absurdamente fantástica. São as pessoas assim que melhor escrevem, que mais estudaram no Brasil. Eu espero que todos eles comecem a escrever para o Censo logo, vocês vão ver a qualidade que o site vai ter a partir disso. Queria agradecer também aqui, além do Felipe Trielli, que sempre me cede esse estúdio, o grande editor e, na verdade, o grande criador, né, do Guten Morgen. Queria agradecer também ao Carlos Eduardo Freitas e ao Luciano Oliveira, que são os caras que estão aqui na panela, e eles que estão cuidando do Senso em Comum, dos drops. Quer dizer, os caras fizeram a gente ter um aumento de acessos que já derrubou o nosso servidor, para vocês terem uma ideia. E eles estão com um trabalho fantástico lá no Senso também. Então vocês também sigam eles nas redes sociais. A gente tá agradecendo muito aí o acesso que vocês deram pra gente. Nós mais do que triplicamos em um mês. Pra você ver como é que esses caras escrevem bem, né? São todos fantásticos. E queria agradecer também, lembrar vocês que além da CV pra VC, né, sensoincomum.cvpravc.com.br, a gente também tem uma parceria com a Vista Direita. Vocês já viram, assim, algumas fotos minhas, algumas fotos aqui da galera com as revistas, com as camisetas, aliás, do Senso em Comum, com a camiseta com o lema deste podcast como a âncora, né, se você discorda, você está errado. Vocês vão entrar lá na loja da vistadireita.com.br, vocês vão conseguir
essas camisetas e as canecas, e nós vamos ter novos produtos em breve, tá, gente? Mais produtos ainda com a marca do Senso em Comum. Então eu queria agradecer também, mandar um último abraço aqui pro Dr. Fábio Ribeiro, que ele tem um trabalho com uma clínica aqui que cuida de recuperação de viciados em drogas maravilhoso. Ele também dá um suporte aqui pro podcast. Eu queria mandar aqui um super abraço aqui pro Dr. Fábio e agradecer a todos vocês por essa companhia, porque nós estamos num momento que somos muito atacados sem nenhum argumento. Você consegue imaginar? Vamos citar alguns nomes assim, tipo José Fux, tipo Ricardo Noblat, sabe? Tipo essas turmas assim que atacam a gente falando, nossa, esses caras se acham cruzados, mas o que? Você consegue imaginar uns caras desses apresentando, vamos dizer, 2% do conteúdo que eu apresentei aqui hoje? 1%? Você acha que eles sabem disso? Então, assim, é uma campanha de assassinato de reputações que essa turma tá fazendo, dizendo que é contra assassinato de reputações. Você consegue imaginar o Marlos Appius fazendo uma coisa dessa? Não, você não consegue. Essa turma, tudo que eles conseguem ler na vida é o jornalzinho do domingo. Eu falo, nossa, eu vou fazer uma super análise aqui. Vou acusar pessoas de serem cruzados, de usarem lemas como Deus Vult. Nossa, que absurdo. Na hora que você vai ver o que é de fato... Obrigado pelo elogio, viu? Mas assim, ainda assim, vocês estão, assim, a um passo, um pequeno passo. Vocês já sabem do que, né? Então eu queria agradecer a todo mundo que tá ficando do nosso lado e recomendo a todos assim, para de ficar lendo esse tipo de gente, não dá ibope, não fica compartilhando, para de seguir no Twitter. Todas essas pessoas sabem que estão nessa campanha de assassinato de reputações, todos, assim, vai lá e fala assim, ó, todo mundo, ó. Um follow coletivo, na hora que o cara, assim, acordar um belo dia, tiver, sabe, 2.000 seguidores a menos, no dia seguinte mais 2.000 seguidores a menos, ele vai sentir de fato o resultado dessa campanha de assassinato de reputações. Então, queria agradecer a todos vocês. Nós tocamos aqui Saxon com Crusader na abertura. Queria terminar agora, já que eles também chamam de jacobinos, né? Jacobinos cruzados. Olha só a inteligência dos caras, né? Eles nos chamam de jacobinos cruzados. Então vamos terminar aqui com a música Ye Jacobits by the Name, que também é uma coisa assim maravilhosa, né? Música feita pra essa galera. Então não se esqueça que agora a gente tá com a revista do Senso em Comum também, explicando todas as tretas que estão acontecendo no governo. Quem leu essa última edição falou assim, ó, agora eu finalmente entendi a treta do que estava acontecendo de fato no governo Bolsonaro. Por que o Bolsonaro não sai do Twitter? Por que o Bolsonaro tá sempre em campanha? Você só vai conseguir entender isso com aquilo que a gente apresentou na revista, tá? Umas informações muito boas, a gente tá aqui também concluindo agora, não sei agora qual que vai ser antes, vai ser o podcast ou vai ser a revista, a segunda revista com mais análises a respeito do governo, então cada vez mais soltando faísca. Pra quem acha que nós somos uma horda bolsonarista defendendo o governo, vocês não leram nada, porque assim, a conclusão nossa é bem chocante e bem preocupante. Se eu fosse você, inclusive se você é um apoiador do Bolsonaro mais fanático que a gente, leia a revista que você vai ficar bem assustado. São coisas bem tensas que estão aqui no nosso horizonte. Então agradeço a todos, mando um abraço aqui pra todo mundo, muito obrigado. Não tivemos o podcast na semana passada, mas estamos aqui de volta então, e na semana que vem provavelmente nós vamos gravar, se Deus quiser. Deus Vult. Olha que coisa bonita, né? Se Deus quiser, Deus Vult. Guten Morgen, Brasília, e até semana que vem. Jacobites by name, lend them ear. Jacobites by name. Jacobites by name, lend them ear. Jacobites by name. Jacobites by name, your faults I will proclaim. Your doctrines I must blame, you shall hear. Your doctrines I must blame, you shall hear. What's right and what is wrong? By the law. What's right and what is wrong? What's right and what is wrong? By the law, what's right and what is wrong? What's right and what is wrong? The short sword and the long, a weaker man is strong for to draw. A weaker man is strong for to draw.